um milionário encontrou uma mendiga tremendo de frio e a levou para casa por uma noite. Ao acordar na manhã seguinte, ele começou a chorar ao ver o que a mulher havia feito com sua filha. Marina mal conseguia enxergar. A chuva caía pesada, cada gota um golpe que se misturava ao peso no peito dela. Ela apertava os braços em volta de si, tentando manter um pouco de calor, mas o frio não vinha só de fora. Vinha de dentro também, daquele buraco escuro que havia ficado no lugar onde, até semanas atrás, havia algo que parecia vida. Agora tudo o que restava eram lembranças de Beatriz, sua filha, que tinha ido embora cedo demais. Marina sentia que estava vivendo em um tipo de pesadelo do qual não conseguia acordar. Naquele momento, nada no mundo fazia sentido para Marina. Ela havia perdido o que mais amava na vida, sua filha, Beatriz. Beatriz tinha sido sua razão de viver, seu único propósito, e agora tudo parecia desmoronar sem ela. Marina carregava o peso do luto há meses, e cada dia parecia pior. No começo, ela ainda tinha esperanças de encontrar algum consolo, de acordar e sentir que a dor tinha diminuído, mas essa sensação nunca vinha. Pelo contrário, parecia que o sofrimento aumentava a cada dia, e em meio àquela tempestade, sua única vontade era desaparecer. Ela andava sem destino, não sabia para onde estava indo. Não tinha mais uma casa, nem um lugar para onde pudesse voltar. Nos últimos meses, Marina perdeu tudo o que tinha. Primeiro, perdeu a filha, e depois, a própria vida foi ruindo, pouco a pouco. A rotina, os compromissos, o emprego, tudo começou a se desfazer até que, um dia, Marina se viu sem nada. O que ela sentia não era apenas tristeza ou desespero, era um vazio profundo, um buraco escuro de onde parecia impossível sair. Enquanto a água batia contra seu rosto, Marina seguia andando, arrastando os pés pelas ruas, sem se importar para onde ia. Seus olhos ardiam, e ela já não sabia se era da chuva ou das lágrimas que insistiam em vir. Cada passo parecia pesado, como se o mundo tivesse colocado toneladas sobre suas costas. A água que escorria pela calçada fazia um som constante e abafado, e isso, de algum jeito, parecia acompanhar o peso do vazio que ela sentia. Por um instante, ela parou. Olhou ao redor e percebeu que estava em um bairro que não conhecia, cheio de casas grandes, iluminadas, algumas com portões dourados e jardins bem cuidados. Esse era um lugar onde as pessoas deviam se sentir seguras e confortáveis, o completo oposto da sensação que dominava o corpo e a alma de Marina. Mesmo assim, o lugar era tão bonito que ela quis, por um momento, ficar ali parada, olhando. Era como se, por um segundo, pudesse fingir que tudo estava bem e que ela ainda tinha um motivo para continuar lutando. Mas o frio logo trouxe Marina de volta à realidade. Ela precisava encontrar um lugar para se abrigar, pelo menos até a chuva dar uma trégua. Então, quase sem perceber, ela se aproximou de uma grande mansão que ficava um pouco afastada das outras casas. As luzes acesas iluminavam uma fachada imponente, mas algo na janela de um dos andares de cima chamava sua atenção. Ela podia ver uma figura lá dentro, uma silhueta que parecia observá-la, mas a chuva tornava difícil identificar quem era. Marina ficou ali, encharcada, sem conseguir se mover, como se aquela figura a tivesse hipnotizado. O que eu estou fazendo aqui? Ela pensou, mas a resposta parecia óbvia. Ela não tinha mais para onde ir, e nem para onde voltar. Ela se aproximou um pouco mais, seus passos pesados ecoando na calçada molhada. Tentava imaginar quem morava ali, qual tipo de pessoa viveria em uma casa tão rica e acolhedora. E foi então que a porta da frente da mansão se abriu, e um homem apareceu. Ele devia ter uns 40 anos, talvez mais, mas seu rosto tinha uma expressão que misturava curiosidade e empatia. O homem olhou para Marina e, em vez de perguntar o que ela fazia ali, ou de mandá-la embora como qualquer pessoa poderia ter feito, ele simplesmente disse: "Você parece cansada. Quer entrar um pouco?" A voz dele era calma, e Marina ficou parada, encarando-o, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Afinal, quem era ele para oferecer abrigo a uma estranha, ainda mais alguém como ela, que parecia tão derrotada? Ela hesitou, mas o frio e a dor que carregava no peito foram mais fortes do que a desconfiança. Sem dizer nada,
Marina deu um passo para frente, depois outro, até que finalmente cruzou o portão da mansão e entrou pela porta que ele havia deixado aberta. A primeira coisa que sentiu foi o calor agradável do hall de entrada, um contraste imediato com o vento frio e a chuva lá fora. Ela quase suspirou de alívio, mas ainda havia uma parte dela em alerta, uma parte que dizia que ela não pertencia a esse lugar. Mesmo assim, ela estava exausta demais para pensar muito. O homem a conduziu até uma sala de estar espaçosa, com móveis elegantes e uma lareira acesa que lançava um brilho aconchegante sobre a madeira escura dos móveis. Ele apontou para uma poltrona, e ela se sentou devagar, ainda sentindo os músculos tensos e o coração batendo acelerado. A poltrona era macia, e a sensação de afundar ali era estranhamente confortável, como se o cansaço finalmente estivesse encontrando algum alívio. Meu nome é Paulo, disse ele, com um sorriso leve, enquanto se sentava em frente a ela. Você mora por aqui? Marina ficou um tempo em silêncio, como se a pergunta não fizesse sentido. Na verdade, ela nem sabia mais onde morava. Perdeu tudo o que tinha tentando salvar Beatriz. Cada moeda, cada bem. Nada foi suficiente, e agora ela só tinha dor, um vazio que parecia ter arrancado até as memórias boas, deixando só o que era triste e sombrio. Não, respondeu finalmente, com a voz fraca. Eu não tenho para onde ir. Paulo apenas assentiu, sem fazer mais perguntas. Marina esperava uma resposta, algum tipo de consolo que nunca vinha de ninguém. Mas ele só continuou a olhar para ela, como se entendesse que não havia muito a ser dito. Essa falta de perguntas e julgamentos era algo novo para Marina, e, de alguma forma, isso a fez sentir menos sozinha. O silêncio entre eles parecia um tipo de compreensão mútua. Ela ainda estava desconfiada, sem saber se podia confiar naquele homem estranho que a olhava com tanta compaixão. Mas o cansaço era tão grande que o medo foi ficando para trás, afogado pela dor e pelo peso da própria existência. Finalmente, Paulo se levantou e voltou pouco depois com uma toalha seca e uma xícara de chá quente. Ele entregou a toalha para Marina, e ela começou a se secar devagar, ainda absorvendo a ideia de que alguém, depois de tanto tempo, estava ali para ajudá-la. O calor do chá era uma sensação nova, como se o corpo dela estivesse tentando lembrar o que era sentir algo além de dor. Você pode ficar aqui esta noite, ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Aquela frase fez algo dentro dela estremecer. Era quase como se ele estivesse lhe devolvendo algo que ela havia perdido há muito tempo, um pouco de dignidade, um pouco de humanidade. Marina se sentiu acolhida, algo que não sentia desde a partida de Beatriz. E enquanto ela olhava para o rosto tranquilo de Paulo, percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, a solidão que a esmagava estava começando a dar lugar a um pequeno raio de esperança. Naquele momento, algo dentro de Marina começou a mudar. Não era felicidade ou alívio, mas uma fagulha pequena e quase imperceptível que dizia que talvez, só talvez, ela ainda tivesse um propósito. E enquanto ela se aninhava naquela poltrona, ouvindo o som suave da chuva lá fora, sentiu que talvez estivesse exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, Marina acordou com o cheiro de café e pão. O ambiente era silencioso e tranquilo, algo que ela não sentia há muito tempo. A luz suave entrava pelas cortinas pesadas da sala, e por um instante, ela não soube onde estava. Os últimos dias, as últimas semanas, tinham sido tão intensos que sua memória parecia enevoada, como se estivesse sonhando. Ela levou um tempo para lembrar-se da noite anterior, do encontro inesperado com aquele homem que lhe ofereceu abrigo. Agora, olhando ao redor, percebeu que estava mesmo dentro da mansão, em uma sala de estar que parecia saído de uma revista, com móveis elegantes e um toque de conforto. Era quase surreal para ela estar ali, ainda mais depois de tudo que havia enfrentado. Antes que pudesse se levantar, Paulo entrou na sala. Ele trazia uma bandeja com café, pães e frutas. Estava vestido casualmente, com uma camisa de algodão e jeans, bem diferente da figura séria e quase distante que ela lembrava de ter visto na noite anterior. Bom dia, ele disse, com um leve sorriso, colocando a bandeja sobre uma mesa próxima. Achei que um café da manhã faria bem. Ela hesitou, mas a fome que sentia falou mais alto.
Sentou-se devagar e pegou uma xícara de café, que parecia aquecer algo dentro dela além do estômago. O silêncio entre eles durou alguns segundos, até que Paulo quebrou a barreira. Sei que é cedo para perguntar isso, ele começou, com um tom gentil, mas, posso saber o que trouxe você até aqui? Quero dizer, vi que você estava na chuva, parecia tão, só. Desculpe, eu só, queria entender. Marina abaixou a cabeça. As palavras dele eram cuidadosas, e mesmo assim, era como se tocassem diretamente na ferida. Por onde começar? Como explicar? Ela respirou fundo e decidiu contar, sem entrar em muitos detalhes. Olhou para ele e, com um fio de voz, começou. Minha filha, ela se chamava Beatriz. Tinha só 6 anos. Ela se foi recentemente. Paulo a escutou em silêncio, sem interromper, mas com um olhar que parecia misturar tristeza e compreensão. Marina viu que ele não a olhava com pena, e isso a fez se sentir um pouco mais à vontade para continuar. Ela tinha uma doença rara, algo que nenhum médico conseguia curar. Eu fiz de tudo, usei tudo o que eu tinha, todos os meus recursos. Vendi cada coisa que eu possuía, implorei por ajuda. Mas não adiantou. Nada adiantou. A voz de Marina falhou, e ela sentiu as lágrimas voltarem, como um peso insuportável que apertava o peito. Era uma dor que ela tinha tentado esconder, mas que parecia sempre escapar quando menos esperava. Ela respirou fundo, tentando manter o controle, e olhou para Paulo, que parecia ainda mais sério agora. Ele não disse nada por um momento, mas havia algo em seus olhos que dizia que ele entendia, talvez mais do que qualquer outra pessoa que ela tivesse encontrado até então. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, encarando o chão, como se estivesse decidindo se falava ou não. Eu também perdi alguém muito importante recentemente, Marina, ele disse, com a voz calma, mas carregada de tristeza. Meu pai. E agora, estou enfrentando o medo de perder minha filha, Júlia. Marina levantou o olhar, surpresa com a revelação. Havia algo que unia suas histórias, uma dor comum que ela não esperava encontrar. Paulo continuou, sua voz quase sussurrada. Júlia, ela tem uma doença que os médicos ainda não conseguem entender. Cada especialista que eu procuro parece ter menos respostas. Eu não sei o que fazer, mas a sensação de que posso perdê-la é como viver com uma sombra o tempo todo. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos, como se segurasse o peso daquela realidade. Marina percebeu que, por mais que ele fosse um homem de posses e recursos, isso não o protegia da dor, da impotência diante da doença de um filho. A verdade era que, apesar de todas as diferenças entre eles, a dor que ambos sentiam era a mesma. Perder um filho, ou viver com o medo de perdê-lo, era algo que unia os dois de uma forma que ninguém mais poderia entender. Quando eu vi você lá fora, na chuva, algo em mim sabia o que você estava sentindo, disse Paulo, levantando o olhar e encontrando o dela. Eu sei que não é uma coincidência você estar aqui, assim. De alguma forma, parece que eu também precisava de alguém para dividir essa angústia. Marina sentiu uma onda de alívio, quase como se pudesse respirar um pouco mais leve. Ela não estava sozinha. Havia alguém ali, alguém que compreendia o que ela tinha passado, e que estava passando por algo tão doloroso quanto. Os dois ficaram em silêncio, mas dessa vez o silêncio parecia confortável, como se ambos estivessem se apoiando de uma forma silenciosa, sem a necessidade de mais palavras. Depois de alguns minutos, Paulo olhou para Marina, com um brilho de esperança no olhar. Marina, você cuidou de Beatriz por 6 anos, enfrentou essa doença de perto, talvez você possa me ajudar com Júlia. Eu sei que você já passou por muita coisa, mas, se você aceitar, poderia me ajudar a cuidar dela? A pergunta a pegou de surpresa. Ela não esperava que alguém pedisse isso, que alguém visse nela uma esperança. Mas ao mesmo tempo, sentiu um misto de medo e responsabilidade. O simples pensamento de passar por aquilo tudo de novo, de reviver a doença e a luta, parecia sufocante. Ela tinha acabado de sair de uma batalha, e o corpo e a mente dela ainda carregavam as cicatrizes. Mas, ao olhar para Paulo e perceber o desespero que ele tentava esconder, sentiu-se tocada.
Ela sabia o que era aquela sensação de não ter mais forças e, ainda assim, precisar continuar. E também sabia que, se pudesse fazer alguma diferença na vida de outra criança, talvez a perda de Beatriz não tivesse sido em vão. Marina respirou fundo e assentiu, dando um pequeno sorriso, que foi correspondido por Paulo. Era um sorriso fraco, quase doloroso, mas havia algo nele que lembrava esperança. Ela não sabia o que viria pela frente, nem se teria forças para enfrentar de novo uma doença tão cruel, mas sentia que, de alguma forma, aquele era o lugar onde deveria estar. Os dois passaram o resto da manhã falando sobre Júlia, sobre os sintomas e o que já tinham tentado. Paulo a escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, como se cada informação pudesse ser uma peça do quebra-cabeça que ele precisava resolver. Marina explicava o que sabia, as terapias que tentou, os medicamentos que usou com Beatriz. Ela não era médica, mas a experiência de 6 anos ao lado da filha tinha feito aprender muito, e agora tudo aquilo poderia ter algum propósito. À medida que as horas passavam, Marina começou a sentir uma conexão ainda mais forte com Paulo. Não era uma conexão romântica ou qualquer coisa do tipo, era algo mais profundo, mais humano. Ela via nele a mesma angústia que sentia, mas também a mesma esperança, ainda que pequena e frágil. Por um instante, ela sentiu algo diferente dentro de si, algo que não sentia há muito tempo: coragem. Ela sabia que não seria fácil, que a estrada poderia ser cheia de obstáculos, mas sentia que precisava tentar. Nos dias que se seguiram, Marina começou a passar mais tempo com Júlia. A menina era doce, mas seu estado de saúde não combinava com a vivacidade dos seus olhos. Mesmo abatida, dava para perceber que Júlia tinha um jeito alegre e curioso de encarar a vida. Ela estava sempre fazendo perguntas, sempre interessada nas histórias que Marina contava sobre quando era pequena, ou sobre sua antiga casa. Era como se cada pedaço de informação sobre o mundo servisse para desviar sua atenção do que realmente estava acontecendo com ela. Marina observava a garota com cuidado, lembrando-se das semanas em que Beatriz havia começado a piorar. O processo era lento e traiçoeiro. Primeiro, vinham os dias em que parecia mais cansada, sem energia para correr ou brincar. Depois, as febres que surgiam sem motivo, fazendo o corpo frágil tremer de maneira assustadora. Às vezes, uma tosse seca ou uma falta de ar de repente apareciam. Marina se recordava bem desses detalhes. E era exatamente por isso que ela sentia um nó no estômago toda vez que via Júlia fazer uma pausa no meio de uma frase ou de um sorriso, respirando fundo como se precisasse de força extra para continuar. No começo, Marina tentava convencer a si mesma de que estava vendo coisas. Ela é só uma criança cansada, pensava. Talvez estivesse apenas ansiosa, imaginando sintomas que não estavam lá. Mas, dia após dia, os sinais iam ficando mais claros. Os olhos de Júlia, por exemplo, estavam começando a perder o brilho, especialmente nos dias em que as olheiras se destacavam contra sua pele pálida. Era exatamente o mesmo olhar que Marina tinha visto tantas vezes em Beatriz. Teve uma tarde, em especial, que Marina sentiu o coração apertar de um jeito que só quem é mãe entende. Júlia estava na sala de estar, sentada no tapete com um caderno de desenhos. Ela segurava um lápis de cor e tentava desenhar algo, talvez uma flor, mas estava difícil de dizer. De repente, a mão dela começou a tremer, e o lápis caiu no chão. Ela tentou pegar de novo, mas as mãos pareciam fracas, trêmulas, sem força. A cena era um espelho doloroso de Beatriz, que também tinha perdido o controle das mãos pouco antes de piorar. Marina tentou disfarçar o impacto que aquela cena causava nela, mas por dentro estava assustada. Ela não queria acreditar, mas não tinha mais como ignorar. Júlia tinha a mesma doença que Beatriz. Não havia como negar isso agora. Marina sentia como se o chão estivesse sumindo debaixo de seus pés, como se estivesse revivendo todo o pesadelo outra vez, mas agora com uma criança que ela mal conhecia, mas que já tinha começado a amar. Quando Paulo chegou à noite, Marina sabia que precisava falar com ele. Ela esperou até que ele estivesse mais calmo, depois do trabalho, e pediu para conversarem na cozinha, onde poderiam ter um pouco de privacidade. Paulo percebeu o olhar sério dela e sentou-se, prestando atenção. Paulo,
começou Marina, com uma voz firme, mas tremida. Acho que precisamos conversar sobre Júlia. Eu tenho quase certeza do que está acontecendo com ela. Paulo a encarou, confuso. Ele sabia que Marina era experiente no cuidado com crianças doentes, mas não tinha esperado que ela fosse tão direta. Sobre o que exatamente, Marina? Ela respirou fundo, tentando escolher as palavras certas. Não queria assustá-lo, mas também não havia como suavizar o que precisava ser dito. Eu passei 6 anos cuidando da minha filha, Beatriz. E durante esses anos, eu aprendi a reconhecer os sinais da doença que ela tinha. Paulo, os sintomas da Júlia são muito parecidos. Os olhos de Paulo ficaram arregalados, mas ele continuou em silêncio, esperando que Marina explicasse mais. Eu vi a forma como ela perde a força nas mãos. Vi o cansaço, as febres que não têm motivo aparente. A dificuldade para respirar, mesmo em momentos tranquilos. Esses foram os primeiros sinais em Beatriz. E agora eu vejo esses mesmos sinais na Júlia. Paulo passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando processar o que acabará de ouvir. Ele sabia que a saúde de Júlia era delicada, mas sempre pensou que, com o dinheiro e os médicos que consultava, algum deles encontraria uma solução, um diagnóstico preciso. Mas agora, Marina estava dizendo que a doença era algo que ela conhecia profundamente, e que o destino de sua filha poderia estar mais ameaçado do que ele imaginava. Mas os médicos não sabem o que ela tem, ele disse, tentando manter a calma. Já fizemos tantos exames, já consultamos especialistas. Se fosse algo tão claro, eles teriam descoberto, não teriam? Marina assentiu, mas sabia que a realidade era mais complicada. O que ela tinha aprendido com a doença de Beatriz é que, às vezes, o problema estava nos detalhes, na junção de sintomas que passavam despercebidos por especialistas focados demais em diagnósticos isolados. Eu sei que é difícil de acreditar, Paulo. Mas essa doença, ela é rara. E, por isso, muitos médicos podem não saber reconhecê-la. Mas eu vivi isso, passei anos tentando entender, tentando lutar contra ela. Por isso estou te dizendo, Júlia está mostrando os mesmos sinais. Eu sei que não sou médica, mas você precisa confiar em mim. Paulo ficou em silêncio, as palavras de Marina ecoando na sua cabeça. Ele a observou, tentando entender a gravidade do que ela estava dizendo. A dor nos olhos dela era real, e, ao olhar para Júlia dormindo no quarto ao lado, ele sentiu um peso no peito, algo que misturava medo e tristeza. Finalmente, Paulo respirou fundo e falou, a voz quase um sussurro. E, se for mesmo a mesma doença? O que fazemos agora? Marina o encarou, sabendo que aquela pergunta carregava uma responsabilidade enorme. Ela sabia que, se estivesse certa, o tempo seria crucial. Cada minuto contaria, cada pequena ação poderia fazer a diferença. E, de certa forma, ela já sabia o que fazer, o caminho que teria que seguir, mesmo que ele fosse doloroso. Podemos tentar alguns tratamentos alternativos. Há coisas que deram certo, mesmo que temporariamente, com Beatriz. É uma doença complicada, Paulo, e, eu não vou mentir, será difícil. Mas eu prometo mesmo, que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Paulo assentiu, com um olhar de determinação misturado com desespero. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar o que viria, mas sabia que não tinha outra escolha. Marina estava ao lado dele agora, e ele sentia que, por mais doloroso que fosse, juntos eles poderiam encontrar uma forma de lutar por Júlia. Ao terminar de falar, Marina olhou para o corredor que levava ao quarto da menina. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma nova batalha, mas desta vez, não estava sozinha. Desta vez, havia alguém ao seu lado, alguém que também tinha um motivo muito forte para lutar. E enquanto Marina e Paulo se preparavam para enfrentar o desconhecido, ela sabia que faria de tudo para salvar aquela criança, não importava o quanto isso lhe custasse. Marina e Paulo estavam determinados. Assim que ficaram certos de que Júlia estava enfrentando a mesma doença que havia tirado a vida de Beatriz, eles sabiam que precisavam agir rápido.
Não havia mais tempo para dúvidas ou hesitações, a saúde de Júlia era uma corrida contra o relógio, e cada dia que passava poderia ser decisivo. Naquela noite, após a conversa séria sobre o que fariam, Paulo foi direto ao escritório e começou a telefonar para médicos, clínicas e hospitais. Ele queria os melhores especialistas, o melhor tratamento. Tinha recursos e estava disposto a usá-los, mas mesmo com toda a sua fortuna, sabia que essa doença era rara demais para simplesmente desaparecer com uma consulta ou medicamento. Eles precisariam de dedicação e, acima de tudo, de fé. Marina, por sua vez, começou a reorganizar a casa. Ela sabia o que seria necessário para cuidar de uma criança com essa condição: um ambiente limpo, controlado, sem chances de exposição a infecções. Lembrava bem de como, no caso de Beatriz, qualquer gripe ou febre repentina a deixava vulnerável, debilitada. Então, enquanto Paulo fazia os contatos, Marina limpava, organizava os medicamentos, se preparava mentalmente para lidar com cada etapa. No dia seguinte, Paulo e Marina levaram Júlia para uma consulta com um especialista. Era um médico de renome, conhecido por ser um dos mais competentes no campo das doenças raras. Mas, mesmo após uma longa consulta e uma série de exames, o médico admitiu que não tinha muita experiência com o tipo exato de condição que Júlia enfrentava. Ele sugeriu alguns tratamentos experimentais, mas deixou claro que não havia garantias. Isso foi como um balde de água fria, mas Paulo e Marina não desanimaram. Eles passaram o dia inteiro no hospital, correndo de um setor para outro, consultando outros médicos, pedindo segundas e terceiras opiniões. Porém, de cada especialista eles ouviam a mesma coisa: era uma doença sem cura conhecida, uma condição que ninguém entendia direito. A cada resposta negativa, a tensão aumentava, mas eles sabiam que não podiam parar. Marina passava o tempo todo ao lado de Júlia, segurando a mão dela, dando forças. Ela sorria, brincava com a menina, contava histórias para distraí-la. Júlia, embora cansada e fragilizada, parecia confiar plenamente em Marina. E isso, de algum modo, dava a ela uma coragem renovada. Mesmo diante de tantos não, Marina sentia que não podia, de forma alguma, desistir. Paulo, por outro lado, parecia cada vez mais determinado. Ele não se permitia mostrar fraqueza, não na frente de Marina e muito menos na frente de Júlia. Mas, à noite, quando todos iam dormir e a casa ficava em silêncio, Marina o encontrava muitas vezes sentado no escritório, com a cabeça baixa, mãos cobrindo o rosto, como se estivesse tentando conter a angústia. Uma noite, ao ver Paulo nesse estado, Marina se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Nós vamos encontrar uma saída", ela disse, tentando passar a força que ainda tinha. "Eu sei que parece impossível, mas não vamos desistir." Paulo respirou fundo e olhou para ela, com olhos cansados, mas cheios de gratidão. Ele sabia que Marina tinha perdido tudo lutando por Beatriz, e ainda assim estava ali, disposta a lutar por Júlia, como se a menina fosse dela. Esse tipo de coragem e generosidade mexia com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Na manhã seguinte, Paulo decidiu contratar uma equipe médica exclusiva para Júlia, composta por enfermeiros, fisioterapeutas e qualquer outro profissional que pudesse fazer diferença. Ele queria garantir que ela teria todo o suporte necessário, dia e noite. Também providenciou para que as consultas com especialistas fossem feitas na mansão, evitando assim o desgaste das longas viagens até o hospital. Apesar do avanço da doença, Júlia ainda tinha momentos bons. Em um desses dias, Marina levou a menina para passear nos jardins da mansão. Elas caminhavam devagar, colhendo flores e rindo de pequenas coisas, como crianças normais. A cada sorriso de Júlia, Marina sentia uma mistura de felicidade e tristeza. Ela sabia que cada risada era um presente, e também sabia que esses momentos estavam ficando cada vez mais raros. Então, ela se obrigava a guardar cada um deles na memória, como uma lembrança preciosa. Ao mesmo tempo, Paulo continuava buscando soluções. Ele passava horas na internet, lendo artigos médicos, estudando tratamentos experimentais, ligando para médicos em outros países. Uma noite, encontrou um artigo sobre uma pesquisa recente, ainda em fase de testes, mas que poderia ser uma alternativa.
Era uma terapia genética que visava corrigir o defeito do gene causador da doença. Mas a pesquisa era recente demais, e o custo do tratamento, além de altíssimo, ainda era considerado arriscado. Mesmo assim, Paulo não pensou duas vezes e fez os contatos necessários. Após muita insistência e um longo processo de negociações, ele conseguiu que Júlia fosse incluída no grupo de pacientes para os testes da nova terapia. Os médicos foram transparentes, não havia garantias de que funcionaria. O tratamento era agressivo, e os efeitos colaterais poderiam ser pesados para uma criança como Júlia. Mas Paulo estava disposto a arriscar. No dia em que chegaram as instruções para o tratamento, Marina e Paulo estavam juntos. Eles sabiam que a decisão que tinham tomado era arriscada, mas era a única chance. Marina passou o resto do dia ao lado de Júlia, explicando com calma que ela precisaria fazer alguns tratamentos que a deixariam um pouco fraca, mas que eram importantes para deixá-la forte outra vez. Júlia ouvia tudo com atenção, confiando completamente na palavra de Marina. As primeiras sessões do tratamento foram intensas. Júlia, que sempre tinha um sorriso para tudo, começou a demonstrar o peso dos efeitos colaterais. Havia dias em que ela acordava sem conseguir levantar da cama, com o rosto pálido e sem expressão. Marina, ao ver a fragilidade de Júlia, sentia como se estivesse revivendo tudo o que passou com Beatriz, mas sabia que agora não podia ceder ao desespero. Ela ficava ao lado de Júlia, mesmo nos piores dias, segurando sua mão, contando histórias e tentando animá-la. Paulo fazia o possível para manter o ambiente calmo e otimista, trazendo pequenas surpresas para alegrar o dia da menina. Havia dias bons e ruins, mas, juntos, Marina e Paulo davam o apoio que Júlia precisava para enfrentar cada fase do tratamento. Com o tempo, começaram a haver sinais de esperança. Pequenos, quase imperceptíveis, mas ainda assim sinais de que talvez o tratamento estivesse surtindo efeito. Certo dia, Marina notou que Júlia conseguia segurar um copo de água sem tremer tanto. Em outra ocasião, viu que ela estava respirando melhor, sem aquele esforço constante. Eram pequenas vitórias, mas cada uma delas dava mais forças para continuarem. Ao final de cada semana, Paulo fazia questão de reunir a equipe médica para revisar os resultados e acompanhar qualquer progresso, por menor que fosse. Ele queria garantir que nada fosse deixado de lado, que cada possível avanço fosse aproveitado ao máximo. Marina via o esforço dele e sentia que, apesar de toda a dor, havia ali uma verdadeira esperança. A luta por uma chance de cura era dura, mas Marina e Paulo estavam dispostos a ir até o fim. Conforme Marina passava mais tempo cuidando de Júlia e acompanhando o tratamento experimental, ela começou a perceber algo estranho. Sentia um cansaço incomum, algo que a exauria de um jeito profundo, que parecia vir de dentro. No começo, ela pensou que era apenas o peso emocional da situação, o estresse e a rotina pesada, dia após dia. Mas logo esse cansaço foi se tornando algo mais físico, mais real, e, mesmo que tentasse ignorar, ele só piorava. Em uma tarde, ao tentar subir as escadas da mansão para verificar como estava Júlia, Marina sentiu as pernas cederem. Precisou se apoiar no corrimão para conseguir se manter em pé. O corpo parecia pesado, e ela notou que estava com um leve tremor nas mãos. Naquele momento, um calafrio subiu por sua espinha, e ela se forçou a acreditar que talvez fosse apenas o desgaste do dia, da correria e das poucas horas de sono. Afinal, vinha cuidando de Júlia sem descanso. No entanto, os dias foram passando, e esses pequenos sinais de fraqueza continuavam. Em momentos aleatórios, sentia uma leve dor nas articulações, um peso no peito e até uma leve dificuldade para respirar, especialmente quando tentava fazer atividades simples, como dobrar algumas roupas ou ajudar Júlia a se deitar. A cada novo sintoma, uma preocupação maior surgia na sua mente, embora ela tentasse afastar esses pensamentos. Mas uma sensação insistente começou a surgir, um tipo de intuição, algo que ela sentia nas profundezas do seu ser e que ela não queria encarar. Esses eram exatamente os mesmos sintomas que Beatriz teve no início da doença. Por alguns dias, Marina se obrigou a não pensar nisso. Tentava se convencer de que estava apenas cansada, que esses sintomas não passavam de um reflexo do cansaço físico e emocional. Mas, no fundo, sabia que ignorar não mudaria nada, e,
quando o mal-estar piorou, ela decidiu enfrentar a situação de uma vez. Uma manhã, depois de preparar o café da manhã de Júlia e deixá-la confortável na sala, Marina se trancou no banheiro com um espelho em mãos. Observou-se de perto e notou algo alarmante: seus olhos estavam ligeiramente amarelados, e sua pele parecia pálida. Era como se todo o sangue tivesse sumido de seu rosto. Ela reconhecia cada um desses sinais. Respirou fundo, tentando não se desesperar, mas era inútil. Ela sabia o que isso significava. Sentindo o coração disparar, ela sentou-se na beira da banheira, com a cabeça baixa, os pensamentos correndo descontroladamente. A sensação de desespero que tentava esconder vinha com toda a força, e ela se sentiu perdida, como se estivesse revivendo tudo o que passou com Beatriz. Dessa vez, porém, a situação parecia ainda mais absurda e cruel. Como poderia ser possível que ela mesma estivesse doente? Como poderia o destino ser tão impiedoso a ponto de fazê-la reviver essa luta, mas agora contra o próprio corpo? Depois de alguns minutos, respirou fundo e decidiu que precisava fazer exames. Não podia mais ficar na incerteza, e sabia que cada dia era precioso. Ela marcou uma consulta com um médico para o dia seguinte, mas não contou a Paulo, nem a Júlia. Não queria assustá-los ou preocupar ainda mais Paulo, que já estava tão focado no tratamento da filha. Na manhã seguinte, Marina saiu cedo, antes mesmo de Paulo ou Júlia acordarem. Foi ao laboratório e fez uma série de exames, pedindo urgência nos resultados. Passou o resto do dia inquieta, com uma sensação estranha de vazio e medo. Tentava não deixar transparecer nada enquanto cuidava de Júlia, mas a cada vez que olhava para a menina, uma dúvida insistente voltava à sua mente: se for mesmo a doença, o que vou fazer? 2 dias depois, o telefone tocou com os resultados dos exames. Marina atendeu, e o médico foi direto. Marina, os exames confirmaram a presença de uma mutação genética associada à mesma doença que você descreveu para sua filha, Beatriz. Isso indica que você é portadora, e há uma chance alta de que os sintomas progridam. O chão parecia sumir sob seus pés. Ela ouviu o médico falar, mas as palavras pareciam ecoar distantes, como se fossem apenas um ruído de fundo. Tentou respirar fundo e ouvir o resto das explicações sobre possíveis tratamentos, cuidados paliativos e o que poderia esperar, mas sua mente não conseguia absorver muito mais do que aquela confirmação: ela também estava doente. A notícia caiu como uma bomba, mas, em meio à dor e ao choque, um pensamento ainda mais assustador tomou conta de Marina. Se ela também era portadora da mesma mutação genética de Beatriz, e agora também de Júlia, como isso poderia ser? E, mais importante, como era possível que a mesma doença que havia acometido Beatriz agora surgisse também em Júlia, que não tinha nenhuma ligação aparente com sua filha? Isso só fazia sentido de um jeito, e esse jeito era quase impensável. Marina sentiu o coração acelerar enquanto tentava processar essa possibilidade. Até aquele momento, Paulo era apenas o pai de Júlia, um homem que havia lhe dado abrigo e com quem compartilhava a dor de ver uma criança lutando contra uma doença rara. Mas agora, com essa nova informação, Marina começou a juntar as peças de um quebra-cabeça perturbador. Ela poderia estar ligada a Paulo de uma maneira muito mais profunda e, até então, desconhecida. O que Marina sempre soube sobre seu próprio passado era vago. Sua mãe nunca falava muito sobre seu pai, que tinha desaparecido antes mesmo dela nascer. A ausência de um pai nunca tinha sido um grande mistério para ela, mas agora, diante dessa coincidência genética, uma possibilidade assustadora surgiu: e se ela e Paulo compartilhassem o mesmo sangue? E se, de alguma forma, eles fossem parentes e nunca tivessem descoberto? Marina passou os dias seguintes em uma angústia silenciosa. Não sabia como contar para Paulo sobre a descoberta, e menos ainda como perguntar sobre o passado dele e da família. Pensou em reunir coragem para conversar, mas o medo a travava. E se ela estivesse errada? E se falar sobre isso pudesse estragar a relação de apoio e confiança que tinham construído? Por outro lado, ela também sabia que não poderia manter esse segredo para sempre. Enquanto a tensão crescia, Marina fazia o possível para manter a rotina normal ao lado de Júlia, que continuava a lutar bravamente, entre dias bons e ruins. Porém, agora cada sorriso,
cada brincadeira que ela compartilhava com a menina vinha com um peso extra. Ela sentia a dor e o medo de saber que, talvez, Júlia e ela estivessem mais ligadas do que jamais poderiam imaginar. Finalmente, após dias de indecisão, Marina decidiu que era hora de enfrentar a verdade. Depois de dias com aquela ideia perturbadora na cabeça, Marina sabia que não podia mais ignorar o que sua intuição gritava. Aquela coincidência era grande demais para ser só azar. Tanto ela quanto Júlia estavam doentes com a mesma condição genética rara que tirou a vida de sua filha, Beatriz. E agora, Marina também descobrira que era portadora do mesmo gene. Como isso podia ser possível? As perguntas se acumulavam na mente dela, e, quanto mais pensava, mais tudo apontava para uma única e estranha possibilidade, uma ligação de sangue entre ela e Paulo. A simples ideia de que eles poderiam ser parentes de alguma forma era surreal, quase impossível de aceitar. Mas ao mesmo tempo, fazia um tipo estranho de sentido. Marina cresceu sem saber nada sobre o pai. Sua mãe nunca falava sobre ele, e as poucas vezes em que Marina tentou perguntar, recebeu respostas vagas, evasivas, como se fosse um assunto proibido. Com o tempo, Marina desistiu de tentar descobrir. Criou-se apenas com a mãe, e aquele espaço vazio em sua história foi algo com que aprendeu a conviver. Mas agora, naquela mansão onde o destino a trouxera de um jeito tão inesperado, o passado parecia cobrar todas as respostas que ficaram enterradas. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, Marina sentou-se no sofá da sala e ficou perdida em seus pensamentos. Estava esperando Paulo, que tinha saído para resolver algo no trabalho, e tentava criar coragem para o que sabia que precisava fazer. Ela precisava falar com ele, precisava saber mais sobre a história da família dele, sobre o passado, mesmo que isso significasse tocar em assuntos delicados. Quando Paulo finalmente chegou, Marina pôde ver que ele estava exausto, com o olhar carregado de preocupação e as marcas do cansaço evidentes. Mas ainda assim, havia no rosto dele uma gentileza que a fazia confiar, uma sensação de acolhimento que ela não sabia explicar. Paulo, começou Marina, hesitante, mas com firmeza, eu preciso conversar com você sobre algo importante. Acho que não posso mais adiar. Ele a olhou com atenção, percebendo que o tom dela era mais sério do que de costume. Sentou-se ao lado dela e esperou que ela continuasse. Tem algo na doença da Júlia, ela começou, respirando fundo. Algo que talvez seja mais do que coincidência. Eu também estou doente, Paulo. Eu descobri que carrego o mesmo gene que causou a doença da Beatriz. E agora, com o caso de Júlia, eu tenho que te perguntar, você sabe de alguma coisa sobre o seu passado, sobre sua família, que possa explicar essa ligação? Alguma coisa que possa, ela parou, tentando escolher as palavras, alguma coisa que possa ligar nossas histórias? Paulo a encarou, confuso, processando o que acabará de ouvir. Ele não entendeu logo de cara, mas, ao ver o olhar dela, a preocupação profunda em seus olhos, começou a perceber a gravidade da questão. Ele sabia que Marina tinha perdido a filha para uma doença rara, a mesma que agora Júlia enfrentava, e também sabia que ela sempre fora sozinha. Mas a ideia de que ambos pudessem estar conectados, de alguma forma, nunca tinha passado por sua cabeça. Ainda assim, ele sabia que não podia descartar nada. Marina, ele começou, com a voz baixa e cautelosa. Você quer dizer que, acha que podemos ser parentes? É isso? Ela assentiu, e ele respirou fundo, sentindo o peso daquela possibilidade. Paulo nunca imaginou que poderia haver uma conexão de sangue entre ele e Marina, mas as coincidências eram mesmo impressionantes. Ele pensou por um instante, tentando lembrar de qualquer pista, qualquer detalhe que pudesse confirmar ou negar aquilo. Sabia que seu pai tinha sido uma pessoa difícil, muito reservada sobre a própria vida e sobre certos períodos do passado. Paulo sabia de histórias antigas, de alguns relacionamentos passados do pai, mas, até onde sabia, não havia nada de concreto. Mesmo assim, ele não descartava a possibilidade de que seu pai pudesse ter tido uma vida que ele desconhecia completamente. Paulo olhou para Marina, tentando encontrar as palavras certas. Olha, eu nunca soube de nada concreto sobre o passado do meu pai. Ele era muito fechado sobre algumas partes da vida dele,
especialmente sobre a juventude. Minha mãe nunca falou muito também. Quando eu era criança, eu tinha curiosidade, mas ele sempre cortava o assunto. Com o tempo, eu desisti de perguntar. E sua mãe? Marina insistiu, sentindo que aquela era a única pista. Ela nunca mencionou nada sobre alguém que poderia ter algum tipo de ligação comigo? Porque eu nunca conheci meu pai, e minha mãe se recusava a falar sobre ele. Quando tentei perguntar, ela sempre desviava. Eu cresci sem saber de nada, sem nenhum detalhe sobre ele. Paulo a escutava atentamente, e cada detalhe parecia trazer uma nova camada de mistério. A possibilidade de que seu pai pudesse ter um passado desconhecido, uma ligação secreta que agora voltava para assombrá-los de maneira tão trágica, era algo que ele não conseguia tirar da cabeça. Ele respirou fundo, ainda digerindo a situação. Marina, se você quiser, eu posso tentar investigar mais a fundo. Posso buscar documentos, tentar descobrir mais sobre o passado do meu pai, ver se encontro alguma coisa que possa esclarecer tudo isso. Ele hesitou, mas continuou. Sei que é estranho, mas acho que vale a pena tentar. Marina concordou. A curiosidade e o medo se misturavam, criando uma sensação de urgência. Ambos sabiam que, além da possibilidade de serem parentes, entender a verdade sobre suas famílias poderia ser a chave para descobrir mais sobre a doença de Júlia e talvez até encontrar uma forma de tratamento que eles ainda não conheciam. Na manhã seguinte, Paulo começou a buscar documentos antigos do pai, papéis que a família guardava no porão da mansão, junto com outras recordações. Passou horas folheando pastas, analisando registros, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Marina o ajudou, ambos imersos no trabalho de descobrir a verdade, cada página revelando um pedaço da vida de um homem que, ao que tudo indicava, tinha mais segredos do que jamais imaginaram. Após muito tempo de busca, Paulo encontrou uma carta antiga, um papel amarelado pelo tempo, com uma caligrafia que ele reconheceu como sendo a de seu pai. A carta era destinada a uma mulher chamada Teresa, um nome que ele não reconhecia, mas, ao ler, entendeu que era alguém importante para seu pai. A carta falava de um amor do passado, de momentos juntos que ficaram marcados. Paulo leu cada linha com atenção, e a revelação final o deixou perplexo. Teresa era o nome da mãe de Marina. Ao ler o nome, Paulo sentiu um nó na garganta, e quando olhou para Marina, viu que ela também estava em choque. Ela sussurrou, quase sem acreditar. Teresa, minha mãe. Ela nunca me falou sobre isso. Os dois ficaram em silêncio, o peso da descoberta caindo sobre eles como uma avalanche. Depois da descoberta perturbadora sobre a ligação entre Marina e Paulo, tudo mudou. Agora eles sabiam que eram, de fato, ligados por laços de sangue, e isso explicava a compatibilidade genética que causou a mesma doença rara em Beatriz e agora em Júlia. Essa descoberta trazia respostas, mas também trazia um peso enorme. E, acima de tudo, deixava uma certeza dolorosa: o tempo estava correndo contra eles, e Júlia não tinha muito. Na manhã seguinte, o silêncio na casa era espesso. Paulo e Marina mal haviam dormido. Sabiam que agora tinham algo concreto, um laço de família que ajudava a explicar a doença, mas que, ao mesmo tempo, os colocava em uma corrida desesperada para tentar salvar Júlia. E como se os sintomas da menina entendessem essa urgência, nas últimas semanas a saúde dela estava piorando rapidamente. Marina percebia isso nos menores gestos de Júlia, os olhos cansados, a dificuldade em levantar da cama, a respiração que se tornava um esforço constante. Marina, com seu instinto materno aguçado pela experiência, passou a monitorar cada pequeno detalhe da saúde de Júlia, cuidando de suas febres e apoiando-a sempre que podia. Ela sabia que cada momento agora era precioso, cada hora contava. Viverá isso antes com Beatriz, e aquele medo da perda estava de volta, pesado e quase paralisante. Mas ela sabia que não podia se deixar vencer pela tristeza. Paulo, por sua vez, estava mais determinado do que nunca. Ele sabia que o tratamento experimental, apesar de promissor, não estava agindo rápido o suficiente para segurar o avanço da doença, e começou a buscar alternativas mais agressivas. Passou a madrugada ao telefone, contatando especialistas, médicos que ele nunca tinha ouvido falar,
mas que poderiam ter alguma ideia de tratamento. O desespero o levava a pedir ajuda a qualquer pessoa que pudesse oferecer alguma alternativa, mesmo as mais remotas. Um dia, enquanto Marina estava ao lado de Júlia, segurando sua mão enquanto a menina dormia, Paulo entrou no quarto com uma expressão tensa. Ele tinha acabado de sair de uma ligação importante com um dos especialistas mais renomados em genética do país. O médico havia sugerido um tratamento ainda mais radical, mas que envolvia grandes riscos, um transplante de medula óssea, uma tentativa ousada e complicada de interromper o avanço da doença, mas que exigiria um doador compatível, alguém da família. Paulo sabia que aquele momento estava chegando, mas nunca se sentirá preparado para lidar com a escolha que precisaria fazer. As últimas semanas tinham sido um turbilhão de emoções e decisões urgentes, uma montanha-russa que o fazia oscilar entre esperança e desespero a cada instante. Agora, no entanto, tudo se resumia a uma decisão dolorosa, talvez a mais difícil de sua vida. O transplante de medula óssea era uma chance real para Júlia, a única forma de ela ter um futuro. E Marina, que já havia oferecido tanto de si mesma, estava disposta a arriscar ainda mais. Ela aceitou, sem hesitar, passar por uma cirurgia arriscada para doar parte de sua medula a Júlia, sabendo que isso podia significar também um risco para ela. Mas os médicos foram claros ao explicar que Marina tinha a mesma doença genética que Júlia e Beatriz. Isso complicava tudo. Naquela noite, antes de tomar a decisão final, Paulo ficou sozinho em seu escritório, revivendo cada detalhe daquelas últimas semanas. Sabia que, ao permitir que Marina fosse a doadora, estaria colocando a vida dela em perigo. A cirurgia seria uma grande prova de resistência, e, apesar de Marina parecer firme e determinada, Paulo sabia que ela estava mais fraca do que queria admitir. Enquanto olhava para uma foto de Júlia em sua mesa, sentiu um aperto profundo no peito. Sua filha precisava dele, precisava da ajuda de Marina, mas o medo do que isso poderia significar para Marina o consumia. E se Marina não sobrevivesse ao procedimento? Ele seria capaz de viver com essa escolha? Paulo se lembrou do dia em que conheceu Marina, a cena dela parada na chuva, sozinha e desamparada, mas carregando uma força que ele só começou a entender mais tarde. Desde o momento em que Marina entrou em sua vida, tudo mudou. Ela trouxe não só a esperança de uma cura para Júlia, mas também um tipo de amor e coragem que ele nem sabia que existia. Agora, ao ver tudo o que ela estava disposta a fazer pela sua filha, sentia um misto de gratidão e angústia. Ele passou horas andando de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução, uma forma de salvar as duas. Em um momento de desespero, ligou para o médico de Júlia e pediu uma nova explicação sobre o risco da cirurgia para Marina. Doutora Pereira, por favor, me diga, me explique de novo. Qual o risco real que ela corre? Paulo perguntava, a voz tremendo. Do outro lado da linha, o médico respirou fundo antes de responder. Ele entendia a situação e sabia que Paulo estava desesperado por alguma certeza. Paulo, vou ser o mais claro possível. Marina não está em condições ideais para esse tipo de cirurgia. Com a doença que ela carrega, o risco dela ter complicações é muito maior. Podemos tentar alguns cuidados extras, mas precisamos entender que ela está colocando a própria vida em perigo ao se oferecer como doadora. Essas palavras ecoaram na mente de Paulo como uma sentença. Ele agradeceu ao médico e desligou, mas continuou em silêncio, sentado no escuro. Sabia que Marina não desistiria da ideia, não depois de tudo o que viveram e da relação que construíram com Júlia. A força e a determinação de Marina eram uma das coisas que ele mais admirava nela, mas, ao mesmo tempo, sabia que agora precisaria proteger Marina dela mesma. Por um momento, pensou em proibir a cirurgia, em se recusar a dar o consentimento. Ele poderia dizer a Marina que os médicos haviam decidido que não era seguro, que Júlia precisaria de outro tipo de tratamento. Mas, no fundo, sabia que não seria verdade. Eles haviam tentado tudo, Júlia já estava quase sem tempo. Marina era a única doadora possível e a única esperança de uma cura. No dia seguinte, Paulo foi até o quarto de Marina para falar com ela. Ao vê-la deitada, frágil, mas com um olhar determinado e sereno, ele sentiu o peso da decisão mais uma vez.
Sentou-se ao lado dela, segurando sua mão, e viu que ela já entendia o que ele estava sentindo, sem precisar de explicações. Paulo, eu sei o que você está pensando, Marina começou, com uma voz suave, mas firme. Mas você precisa entender que eu quero fazer isso. Não é só pela Júlia. É por mim também, por tudo o que eu vivi com Beatriz. Se eu puder salvar sua filha, talvez a minha dor tenha algum sentido. Eu sei que é arriscado, mas é minha escolha. As palavras dela soaram com uma clareza que tocou profundamente o coração de Paulo. Ele queria argumentar, convencê-la de que era melhor procurar outras opções, que poderiam tentar mais um pouco antes de arriscar a vida dela. Mas ao olhar para Marina, ele sabia que ela já havia decidido. E não havia nada que ele pudesse dizer para mudar isso. Ainda assim, Paulo tentou mais uma vez, sua voz cheia de emoção. Marina, e se algo acontecer com você? Eu não sei se conseguiria suportar isso. Você se tornou parte da minha vida, uma parte importante. E eu não quero perder você. Marina sorriu levemente, apertando a mão dele. Paulo, todos nós temos algo que não queremos perder. Eu perdi Beatriz, e você está lutando para não perder a Júlia. Mas eu estou aqui porque acredito que minha presença nessa casa tem um propósito, e acho que esse propósito é salvar sua filha. Eu entendo o que você sente, mas essa é a minha decisão. Eu quero dar essa chance a Júlia, e se algo acontecer comigo, quero que você saiba que eu fiz isso com o coração tranquilo. As palavras dela ressoaram como um tipo de despedida, um adeus silencioso, mas repleto de paz. Paulo não sabia como responder, mas, naquele momento, percebeu que o amor verdadeiro que Marina tinha por Júlia era tão forte que ela estava pronta para fazer o que fosse necessário, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida. Ele sentiu um nó na garganta, mas não conseguiu dizer mais nada. Naquela noite, enquanto Marina descansava, Paulo ficou ao lado dela, observando-a dormir. Sentiu um profundo amor e gratidão por aquela mulher que, em tão pouco tempo, havia se tornado uma parte indispensável de sua vida. E agora, ela estava disposta a dar tudo para que ele pudesse ter sua filha de volta. Na manhã seguinte, Paulo tomou sua decisão. Ele concordaria com o procedimento. Iria apoiar Marina em sua escolha, respeitar sua coragem e dar a ela o espaço para lutar por Júlia da forma que ela achasse certa. Quando o dia da cirurgia chegou, Paulo deu um longo abraço em Marina antes de deixá-la entrar na sala de preparação. Ele sabia que, dali em diante, tudo estava nas mãos dela e dos médicos. A escolha já tinha sido feita, e agora ele só podia esperar, rezando para que ambos tivessem forças para sair dessa luta. Enquanto as portas se fechavam e a cirurgia começava, Paulo ficou do lado de fora, com o coração apertado e a esperança viva, mas com a certeza de que a decisão deles era mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais corajosa que já tinham tomado. A cirurgia finalmente começou. Paulo estava do lado de fora da sala de operações, sozinho em um corredor que parecia frio e deserto, sentado em uma cadeira de plástico desconfortável. Ele tentava acalmar a mente, mas cada segundo parecia uma eternidade. Dentro daquele centro cirúrgico, estavam duas das pessoas que ele mais amava no mundo, lutando pela vida. A operação era dividida em duas partes. Primeiro, os médicos extrairiam a medula óssea de Marina, um processo delicado e doloroso, ainda mais complicado porque ela mesma carregava a doença que Júlia enfrentava. Essa extração já era, por si só, um grande risco para Marina, que estava debilitada. Mas, ao mesmo tempo, a doação era a única chance real de Júlia ter um futuro. Paulo sabia que Marina estava ali por escolha própria, que ela queria aquilo com todas as forças. E, mesmo assim, ele mal conseguia respirar de tanto medo. A primeira parte da operação, a coleta da medula de Marina, durou horas. Cada vez que uma enfermeira ou um médico saía da sala para pegar um equipamento ou falar ao telefone, Paulo se enchia de esperança, achando que era alguém trazendo notícias. Mas eles passavam por ele rapidamente, sem dizer nada, deixando-o sozinho com a ansiedade. Ele já havia tentado todos os truques para distrair a mente, olhou seu celular, andou pelo corredor, tomou um copo de café amargo e frio. Nada funcionava, e a angústia só aumentava. Finalmente,
um dos médicos saiu da sala e se aproximou de Paulo. Ele estava com o rosto sério e cansado, mas tentava transmitir uma calma controlada. A primeira parte foi concluída, disse o médico, com um tom firme. Conseguimos extrair a medula de Marina com sucesso. Agora vamos iniciar o transplante na Júlia. Ainda temos um longo caminho pela frente. Paulo assentiu, mas não conseguiu relaxar nem por um instante. A verdade é que essa era a parte mais arriscada da cirurgia para Júlia. O corpo dela estava tão frágil que qualquer mínima complicação poderia ser fatal. A menor rejeição, o menor erro, e tudo poderia desmoronar. A ideia de que Júlia estava ali, com o corpo lutando para aceitar uma nova medula, o deixava em um estado de puro desespero. Enquanto isso, Marina foi levada para uma sala de recuperação. Ela estava exausta, mas conseguiu abrir os olhos por alguns instantes, o suficiente para ver uma enfermeira ao seu lado. Perguntou, com a voz quase visível. E a Júlia? Como ela está? A enfermeira apenas respondeu que a cirurgia estava acontecendo e que todos estavam dando o máximo para cuidar da menina. Marina tentou assentir, mas sua cabeça parecia pesada demais. Tudo o que ela conseguia fazer era fechar os olhos, sentindo que sua própria força estava se esgotando. Paulo foi autorizado a entrar na sala de recuperação por alguns minutos para ver Marina. Quando ele entrou, viu que ela estava pálida, respirando lentamente, mas acordada. Ele se aproximou da cama dela, segurou sua mão, e ali, naquele breve momento, ele encontrou uma força que nem sabia que tinha. Ela sorriu levemente, os olhos brilhando de cansaço, mas também de esperança. Paulo, disse ela, com um fio de voz. Vai dar tudo certo. Ela é forte. Ele apertou a mão dela, tentando conter a emoção. Eu sei que sim. Eu sei. E, mesmo sem saber ao certo, naquele instante ele acreditou. Acreditou porque precisava acreditar, porque aquela era a única coisa que ainda o mantinha de pé. Logo depois, Paulo foi orientado a voltar para o corredor. O transplante em Júlia ainda estava em andamento, e os médicos avisaram que a próxima fase seria crucial. Era quando o corpo dela começaria a reagir, quando sua imunidade estaria no ponto mais baixo e mais vulnerável. As horas que seguiram foram as mais tensas da vida de Paulo. Ele olhava para o relógio sem parar, mas os minutos pareciam estagnados, como se o tempo estivesse paralisado junto com seu coração. Cada ruído de passos no corredor o fazia pular da cadeira, esperando que alguém trouxesse notícias. Finalmente, após o que parecia uma eternidade, um dos cirurgiões apareceu na porta. Ele estava visivelmente cansado, mas havia um pequeno brilho de esperança em seus olhos. Paulo, conseguimos terminar o transplante. Agora, o corpo da Júlia vai começar a reagir, mas as próximas 48 horas são críticas. Vamos monitorá-la de perto para ver como o organismo dela lida com a nova medula. Paulo sentiu uma onda de alívio, mas ainda não era hora de comemorar. Ele sabia que cada hora que passava seria uma prova para Júlia, uma batalha silenciosa e constante. A possibilidade de rejeição era real, e o corpo dela, tão frágil, precisava aceitar a nova medula para que o tratamento desse certo. Os médicos e enfermeiros a colocaram em um quarto isolado para monitorar cada detalhe, cada sinal que seu corpo pudesse dar. Paulo pôde entrar para vê-la por alguns minutos. Ela estava ligada a uma série de máquinas, tubos e monitores. O rosto dela estava pálido, mas havia uma expressão de serenidade que lhe trazia esperança. Ele se aproximou, sentindo as lágrimas subirem aos olhos, e segurou a mãozinha dela, que estava gelada. Júlia, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. E estou tão orgulhoso de você. Eu sei que você vai conseguir, filha. Ele ficou ali, ao lado dela, enquanto a observava dormir. Aqueles momentos eram ao mesmo tempo de paz e de angústia. Ele sabia que Júlia estava descansando, mas que seu corpo estava lutando. A cada pequena oscilação nos monitores, seu coração dava um salto, e ele ficava em alerta, esperando que tudo estivesse bem. Nos corredores, os médicos e enfermeiros andavam de um lado para o outro, atentos a qualquer alteração. Paulo mal conseguia se concentrar em qualquer outra coisa.
Ele sabia que Marina também estava se recuperando e que havia arriscado tudo para que esse momento pudesse acontecer. E agora, a escolha deles, a coragem dela, tudo dependia de como o corpo de Júlia reagiria. As horas seguintes foram tensas. Júlia começou a ter febres, e isso era esperado, mas o médico explicou que era preciso monitorar de perto. Cada pico de febre trazia com ele um risco, uma chance de que o corpo dela rejeitasse a nova medula. Os enfermeiros resfriavam o corpo dela com panos úmidos, tentando controlar a temperatura, enquanto Paulo assistia em silêncio, sentindo-se completamente impotente. Por fim, o dia amanheceu, e os primeiros sinais de estabilidade começaram a aparecer. A febre foi diminuindo aos poucos, e os médicos passaram a fazer menos visitas ao quarto, indicando que o corpo de Júlia estava, aos poucos, aceitando um novo tratamento. Aquilo era apenas o começo, mas, para Paulo, ver aquele sinal positivo foi como uma vitória. Ele ficou ali, ao lado de Júlia, assistindo enquanto ela dormia tranquila pela primeira vez desde o início do transplante. A respiração dela, antes pesada e difícil, parecia mais suave, e o rosto dela, ainda pálido, parecia ter um pequeno toque de cor. No corredor, Paulo avistou o médico, que sorriu levemente, indicando que as notícias eram boas. Ele assentiu em silêncio, sentindo que, finalmente, um peso saía de seus ombros. Depois de dias de tensão e medo, Paulo mal podia acreditar que as coisas estavam finalmente mudando. Júlia continuava em recuperação, e Marina ainda estava muito fraca, mas havia algo no ar do hospital que ele não sentia fazia muito tempo: esperança. Os médicos ainda estavam cautelosos, mas pela primeira vez deram a entender que as chances de sucesso eram reais. No entanto, tudo estava longe de ser fácil. Nas semanas seguintes ao transplante, Júlia enfrentou algumas crises. Ela teve picos de febre, momentos em que mal conseguia se manter acordada e parecia afundar em um cansaço tão profundo que Paulo temia que ela não acordasse mais. Durante uma madrugada dessas, quando a febre dela havia voltado a subir, o médico explicou a Paulo que, mesmo com o transplante, existia uma fase crítica. Esse período poderia durar algumas semanas, e o corpo de Júlia ainda poderia reagir mal, até rejeitar o enxerto de medula. Era como se a nova medula fosse um visitante em uma casa onde ninguém o conhecia. O corpo de Júlia estava tentando se adaptar, mas a qualquer momento poderia decidir expulsar a nova medula, tratando-a como uma ameaça. Paulo entendia, mas a cada nova crise da filha, sua esperança parecia se esvair. Ele ficava ao lado dela, segurando a mão pequena de Júlia e pedindo silenciosamente para que ela aguentasse firme, para que não desistisse, por ele, por Marina, por ela mesma. Do lado de fora do quarto, a equipe médica se revezava para monitorar cada segundo da recuperação da menina. E Paulo tentava manter-se otimista, mas também sabia que Marina havia se arriscado de um jeito tão grande que ele sentia uma culpa avassaladora. Muitas noites ele descia até a pequena capela do hospital e ficava lá, sozinho, em um silêncio cheio de preces e perguntas sem resposta. Ele se perguntava se teria sido certo colocar Marina em uma situação tão arriscada, se ela um dia conseguiria recuperar toda a força que havia doado. Uma noite, no meio de uma dessas crises de febre alta, Júlia começou a se debater, os pequenos braços e pernas sacudindo como se ela estivesse lutando contra alguma coisa dentro dela. Paulo chamou uma enfermeira, e logo médicos correram para dentro do quarto. A equipe médica tentou acalmar os sintomas, ajustando os medicamentos e trocando as compressas geladas que ajudavam a baixar a febre. Mas Paulo via nos olhos dos médicos o medo de que tudo estivesse escapando do controle. Ele olhou para Júlia, que, mesmo com o rosto suado e o corpo cansado, parecia determinada a continuar lutando. Ela apertava a mão dele entre as crises, como se quisesse dizer que estava ali e que não ia desistir. Em um desses apertos, ele ouviu a voz dela, fraca, quase um sussurro. Papai, eu tô com medo. Ele se inclinou, colocando a outra mão na testa dela, e com a voz mais firme que conseguia, disse: Eu sei, minha pequena. Mas você é muito corajosa. Mais do que eu, até. E eu estou aqui com você. Nós dois vamos passar por isso juntos. Ele repetia essas palavras, mais para confortar a si mesmo do que a ela, talvez.
Mas, ao olhar nos olhos dela, via que havia ainda uma pequena faísca de vida, uma força que parecia brotar de algum lugar que ele não conseguia explicar. Quando finalmente a crise de febre começou a ceder, os médicos pediram a Paulo que descansasse um pouco. Mas ele recusou, preferindo ficar ali, ao lado dela. Ele olhava para o monitor ao lado da cama, o som das máquinas que monitoravam os batimentos dela e a respiração ritmada se tornando uma espécie de música de fundo. Ele sabia que, por mais que fosse um pequeno alívio, ainda precisavam de um milagre para que tudo desse certo. E então, numa manhã silenciosa, quando o hospital ainda estava quieto e calmo, algo inesperado aconteceu. Paulo estava dormindo em uma poltrona ao lado de Júlia quando ouviu um som suave. Era a voz dela, chamando por ele. Papai, ela disse, com a voz fraca, mas cheia de um carinho que ele quase não acreditou ser real. Ele abriu os olhos e viu a filha olhando para ele. Os olhos dela estavam um pouco mais brilhantes, a pele menos pálida. Ele mal conseguia acreditar no que via. Ela o chamava, sorrindo de leve, e ele sentiu que algo muito importante havia mudado. Com o coração acelerado, ele chamou o médico, que veio rapidamente com outros membros da equipe. Todos ficaram surpresos ao ver Júlia acordada, consciente e falando. Ela sorriu para eles, tímida, enquanto o médico verificava os sinais vitais. Tudo parecia estar se estabilizando. Os monitores, antes com sinais instáveis e números alarmantes, mostravam agora batimentos cardíacos regulares, respiração mais tranquila. Era como se, durante aquela noite, o corpo de Júlia tivesse finalmente decidido aceitar a nova medula. A expressão dos médicos era de incredulidade e alegria. Eles se entreolhavam, como se tivessem presenciado um milagre. Um dos médicos olhou para Paulo e disse, com um sorriso. Não sei explicar direito, mas o corpo dela está reagindo. Ela está reagindo muito bem. As palavras do médico foram como um alívio que Paulo não conseguia descrever. Ele olhou para Júlia e viu ali, naquela criança que lutara tanto, uma força que ele nunca tinha conhecido em mais ninguém. Era um milagre sim, ele sabia disso, e agora Júlia tinha uma chance de continuar vivendo, uma chance de se recuperar. Com o tempo, Júlia foi ganhando forças. Os médicos ainda estavam atentos a qualquer possível crise, mas cada dia que passava era uma vitória. Paulo ficava ao lado dela, contando histórias, falando sobre como eles ainda tinham muitas coisas para fazer juntos, lugares para visitar, momentos para compartilhar. Júlia ouvia, encantada, enquanto segurava a mão dele com uma firmeza que ele sabia que nunca mais se apagaria da memória. E em cada dia de recuperação dela, ele se lembrava de Marina, de todo o sacrifício que ela fez para tornar aquilo possível. Júlia finalmente começava a se recuperar de verdade. Cada dia trazia uma pequena vitória, um sorriso, uma risada tímida, o jeito como ela agora pedia para levantar da cama, mesmo que só por um instante. Ela estava voltando a ser a criança alegre e curiosa de antes, e Paulo via isso como um milagre. Mas, junto com a alegria de ver sua filha melhorar, ele sentia um peso doloroso no peito. Sabia que nada daquilo seria possível sem o sacrifício de Marina. Era difícil descrever o que sentia, uma mistura intensa de gratidão e um luto silencioso que não ia embora. Marina não estava bem. Embora o transplante tivesse sido um sucesso para Júlia, a recuperação de Marina era lenta e cheia de complicações. Os médicos haviam feito o possível para cuidar dela após a doação, mas o procedimento cobrou seu preço. Ela ainda estava fraca, e a doença, somada ao desgaste físico da cirurgia, deixava-a cada vez mais exausta. Marina tinha consciência de que talvez nunca se recuperasse totalmente, mas mesmo assim sorria para Paulo e Júlia toda vez que eles apareciam no quarto dela. Tentava esconder o cansaço, o peso que carregava, mas Paulo sabia que era difícil para ela. Toda vez que Paulo entrava no quarto de Marina, era como se sentisse um nó no estômago. Vê-la tão frágil, tão diferente da mulher que ele conhecera, era uma dor que ele mal conseguia suportar. Ele lembrava-se da primeira vez que a viu, de pé na chuva, da força silenciosa que ela transmitia. Agora, ver aquela força se esvaindo pouco a pouco fazia com que ele se perguntasse se estava realmente preparado para lidar com a gratidão e o luto que sentia ao mesmo tempo. Marina estava ali,
mas ele temia que ela estivesse partindo um pouco mais a cada dia. Certa noite, depois de passar o dia acompanhando Júlia, ele foi ao quarto de Marina e se sentou ao lado dela. Marina estava de olhos fechados, e ele achou que estivesse dormindo. Mas, ao se aproximar, ela abriu os olhos devagar, com um sorriso leve. Paulo, disse ela, em um tom suave. Como está nossa pequena guerreira? Ela está cada dia mais forte, Marina. Graças a você. Ela sentiu, parecendo aliviada, mas o olhar dela tinha algo de triste, como se ela soubesse que talvez não estivesse presente para ver o final dessa história. Paulo notou essa tristeza e apertou a mão dela com cuidado. Marina, não tenho palavras para te agradecer. O que você fez, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Ela sorriu, mas seu sorriso era leve, como se ele estivesse falando algo que ela não via necessidade de dizer. Paulo, você não me deve nada. Fiz o que o coração me pediu. Fiz por Júlia, mas também fiz por mim, e por Beatriz. Quando você me deu um lar, uma chance de recomeçar, você me deu muito mais do que pode imaginar. Então, eu não tenho arrependimentos. Aquelas palavras ficaram na mente de Paulo muito tempo depois que saiu do quarto. Marina não esperava nada em troca, para ela. O simples fato de ter ajudado Júlia e encontrado um novo propósito parecia ter sido suficiente. Mas ele ainda se sentia em dívida, sentia que jamais conseguiria expressar tudo o que ela significava para ele e Júlia. Ela havia se tornado mais que uma amiga, mais que alguém que havia passado pela vida deles. Marina era agora parte da história deles, uma presença que jamais seria esquecida. Nas semanas seguintes, Paulo tentava equilibrar os dias entre o cuidado com Júlia e a recuperação de Marina. A cada sorriso de Júlia, ele sentia o coração se aquecer, mas, ao mesmo tempo, pensava em Marina e no sacrifício que ela fez para que tudo aquilo fosse possível. Ele se sentia grato, mas essa gratidão era um sentimento denso, algo que ele carregava junto com um luto silencioso, uma dor que só aumentava a cada dia em que via Marina mais enfraquecida. Um dia, enquanto acompanhava Júlia em um passeio curto pelo hospital, Paulo percebeu que a filha estava mais animada. Ela pegou a mão dele e, com um sorriso que iluminava seu rosto, disse: Papai, a Marina é como um anjo, né? Ela me salvou. Paulo engoliu em seco. Ele sabia que Júlia tinha razão, Marina era, de fato, como um anjo em suas vidas. E o pensamento de que ela talvez não estivesse por perto por muito tempo o deixava sem palavras. Mas, naquele momento, ele decidiu que faria tudo o que pudesse para honrar o sacrifício de Marina. Não apenas porque ela havia salvo Júlia, mas porque ela lhe ensinara o verdadeiro significado de amor e coragem. Assim, toda vez que Júlia tinha uma pequena melhora, ele ia ao quarto de Marina e contava cada detalhe. Ele fazia questão de descrevê-la como uma heroína, uma pessoa que mudará suas vidas. E Marina ouvia com um olhar sereno, como se soubesse que, mesmo que seu tempo estivesse acabando, sua missão estava completa. Aos poucos, Paulo começou a ver que a melhor forma de agradecer a Marina era continuar dando a Júlia uma vida plena e feliz. Ele queria que a filha lembrasse de Marina como alguém que lhe deu tudo, que fez de tudo para que ela tivesse um futuro. E sabia que, qualquer que fosse o destino de Marina, ela viveria para sempre na história deles, nas memórias que ele faria questão de compartilhar. Mesmo com toda a dor, com o luto que se misturava à gratidão, Paulo prometeu para si mesmo que honraria a memória e o sacrifício de Marina, que cuidaria de Júlia com o mesmo amor e a mesma dedicação que Marina havia demonstrado. Ele sabia que Marina estava se despedindo, mas sua presença continuaria ali, uma parte eterna de suas vidas. Marina havia dado uma segunda chance a Júlia, e com o tempo, Paulo entendeu que ela também tinha dado a ele uma segunda chance de acreditar no amor e na força de continuar, não importa as dificuldades. Paulo estava exausto. Depois de semanas cuidando de Júlia e acompanhando cada novo sinal de melhora, ele estava dividindo o coração entre a esperança pela recuperação da filha e o medo crescente pela saúde de Marina. Ela continuava muito fraca, e todos os médicos diziam que a doação de medula havia afetado mais do que esperavam. Eles já tinham feito de tudo e até disseram que, agora, precisariam de um milagre. Marina já havia perdido muitas de suas forças,
mas insistia em ver Paulo e Júlia todos os dias, mesmo que fosse por poucos minutos. Esses encontros, embora curtos, eram a única coisa que a faziam sorrir e esquecer, ainda que por um instante, a dor que sentia. Uma tarde, depois de uma consulta com Júlia, Paulo decidiu visitar Marina no quarto dela. Ele andava pelo corredor com passos pesados, já preparado para ver o mesmo rosto pálido e cansado que se acostumara a encontrar. Mas, ao entrar no quarto, ele notou algo diferente. Marina estava sentada, um pouco mais ereta, os olhos abertos e, embora ainda fracos, com um brilho que ele não via havia dias. Ela olhou e sorriu, como se aquele simples gesto fosse um presente raro. "Marina, você está?" ele começou, tentando conter a surpresa. "Me sentindo um pouco melhor, sim", respondeu ela, com a voz baixa, mas firme. "Acho que todo o amor e as visitas de vocês estão funcionando como um remédio." Ele sorriu, sentindo uma pontada de esperança que há muito não sentia. Aquela recuperação lenta de Marina era o sinal que ele precisava, uma faísca que parecia iluminar o peso dos últimos dias. Ele sabia que as coisas ainda não estavam totalmente bem, mas ver Marina sentada, conversando, era quase um milagre. Naqueles minutos que ficaram juntos, Paulo contou a Marina sobre os novos avanços de Júlia. Falou sobre como ela agora conseguia andar sozinha pelos corredores e sobre o dia em que ela riu de uma piada boba que um dos médicos contou. Ele descrevia cada pequeno progresso da filha com um entusiasmo que mostrava o quanto a recuperação dela representava para ele. E Marina ouvia tudo atentamente, com o mesmo olhar orgulhoso de uma mãe. Era como se ela também tivesse vencido uma batalha junto com Júlia. Naquela noite, depois de ver Marina com um pouco mais de vida, Paulo não conseguiu dormir. Ele se pegou imaginando um futuro onde ela também se recuperava, onde os três poderiam estar juntos, longe daquele hospital. Lembrou-se dos primeiros dias após o transplante, quando a situação era tão grave que ele temia perder as duas ao mesmo tempo. Mas agora, ainda que fosse cedo para comemorar, ele começava a acreditar que as coisas estavam realmente mudando. Os dias passaram, e, aos poucos, Marina mostrava mais sinais de melhora. Ela ainda tinha dias ruins, em que o cansaço tomava conta, mas havia mais momentos de lucidez, mais sorrisos. Ela até pediu um livro para ler, algo que surpreendeu Paulo e Júlia. Ver Marina interessada em algo além dos tratamentos e das dores era um sinal de que a força dela estava, de alguma forma, voltando. Júlia também notou a melhora de Marina. Em uma manhã, enquanto Paulo a levava para mais uma visita à amiga, ela olhou para o pai com um brilho nos olhos. "Papai, você acha que a Marina vai poder ir para casa com a gente?" perguntou, cheia de esperança. Paulo respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Ele queria acreditar que sim, mas também sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. "Eu espero que sim, meu amor." "E acho que ela também quer muito isso", respondeu, com um sorriso suave. Quando chegaram ao quarto de Marina, Júlia correu até ela e a abraçou, como sempre fazia. Mas, dessa vez, Marina retribuiu o abraço com mais firmeza, com os braços mais fortes. Ela riu, dizendo que Júlia estava crescendo rápido, e brincou que logo a menina precisaria ser mais cuidadosa ao abraçar as pessoas. Os médicos perceberam a melhora de Marina e começaram a ajustar o tratamento para ajudá-la a ganhar mais força. Eles explicaram a Paulo que, com o tempo, ela teria que aprender a lidar com alguns efeitos colaterais da cirurgia e da doença, mas que os sinais que ela estava dando eram promissores. Cada novo exame mostrava um pequeno progresso, uma recuperação lenta, mas real. Para Paulo, cada avanço era como um alívio, uma prova de que, depois de tanto sofrimento, as coisas poderiam realmente se resolver. Em uma tarde, enquanto conversavam, Marina contou a Paulo sobre algo que vinha pensando. "Sabe, Paulo, quando estava pior, no começo, cheguei a pensar que talvez não saísse mais daqui. Mas agora, ver você e Júlia, ver a força que vocês me deram, faz com que eu acredite que ainda posso ter um futuro." Ele a ouviu com o coração cheio de alegria e emoção. Era como se todo o peso que ele carregava estivesse, aos poucos, ficando para trás. A recuperação de Marina não era apenas uma questão de saúde, era um símbolo de esperança, uma segunda chance para todos eles.
Ver Marina com os olhos brilhando, com um sorriso verdadeiro e um pouco de cor no rosto, era tudo o que ele precisava para acreditar que ainda poderiam ter uma vida juntos. No final da tarde, quando Paulo e Júlia já estavam voltando para casa, Júlia segurou a mão do pai com força e disse: "Papai, a Marina está melhorando. Eu acho que a gente trouxe sorte para ela. Acho que o amor que temos por ela está ajudando." Paulo olhou para a filha e se deu conta de que, talvez, ela tivesse razão. Mesmo com os sinais de melhora que Marina estava mostrando, os médicos deixaram claro para Paulo que ela ainda precisava de cuidados intensivos. A recuperação estava sendo lenta, e a doença genética continuava a desgastar o corpo dela. Foi então que um dos médicos sugeriu um tratamento experimental, algo que poderia dar a Marina uma chance real de recuperação, mas que vinha com seus próprios riscos. Paulo escutou o médico explicar o tratamento, que era uma terapia avançada e ainda em fase de testes. Ele já ouvirá falar dessa abordagem antes, uma técnica que mexia com o sistema imunológico e tentava reprogramar o corpo para não atacar a si mesmo. O tratamento poderia reduzir os danos causados pela doença genética, mas ainda não era aprovado oficialmente, e por isso só era permitido em alguns centros de pesquisa. Como o hospital onde estavam tinha uma parceria com uma dessas clínicas, Marina poderia participar, mas seria uma escolha dela. Paulo pensou muito antes de conversar com Marina sobre a ideia. Ele sabia que ela já havia passado por tanto e, mesmo sem o tratamento, estava começando a dar sinais de que poderia melhorar. E também sabia que Marina sempre hesitava em colocar mais sofrimento no próprio corpo. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria perder a chance de oferecer a ela uma recuperação mais sólida, uma que pudesse dar-lhe uma vida de verdade. Numa tarde tranquila, Paulo entrou no quarto dela e viu que Marina estava acordada, olhando pela janela. Ele se aproximou com um sorriso e se sentou na cadeira ao lado da cama. Sabia que precisava explicar com calma e dar a ela a chance de entender tudo antes de tomar qualquer decisão. "Marina, eu falei com o Dr. Cardoso hoje", começou Paulo, tentando não parecer ansioso. "Ele me contou sobre um tratamento experimental, algo que eles estão testando em alguns pacientes com doenças genéticas como a sua. Pode ter alguns riscos, mas, segundo o médico, os resultados até agora parecem promissores." Ela ouviu cada palavra, sem interromper. Havia um brilho de curiosidade em seus olhos, mas também um pouco de receio. Marina entendia o que significava estar doente, e entendia que, às vezes, os tratamentos podiam ser tão difíceis quanto a própria doença. "Como funciona esse tratamento, Paulo?" perguntou ela, depois de um silêncio. "Basicamente, ele ajuda o sistema imunológico a se reeducar. Em vez de atacar o próprio corpo, que é o que causa tanto dano, o tratamento tenta ensinar o corpo a se proteger de maneira saudável. É algo bem avançado, mas eles acreditam que pode dar uma resposta positiva." Marina continuou quieta, pensando. A ideia parecia um pouco assustadora, mas também tinha algo de esperançoso. Depois de tanto sofrimento e tantos procedimentos médicos, ouvir sobre uma possibilidade real de controlar a doença era algo novo, que ela nem sabia se deveria considerar de verdade. Ela olhou para Paulo, tentando sentir sua reação, tentando entender o que ele esperava que ela decidisse. "E você, o que acha que eu deveria fazer?" ela perguntou, com uma expressão que misturava cansaço e expectativa. Paulo respirou fundo, pensando bem antes de responder. Ele queria que Marina escolhesse com o coração, mas também sabia que ela era do tipo de pessoa que colocava o bem dos outros acima de si mesma. "Marina, eu quero que você tenha uma chance de se curar. E, honestamente, eu faria qualquer coisa para ver você totalmente recuperada. Mas essa é uma decisão sua. Se você acha que pode tentar, eu estarei aqui, ao seu lado, em cada etapa. E se não, eu vou respeitar sua escolha. Só quero que você se sinta segura e tranquila." Marina assentiu, absorvendo tudo. Passou a noite refletindo sobre a escolha que tinha em mãos, tentando ouvir seu próprio coração. O tratamento poderia dar a ela uma vida sem a dor constante, sem o medo de perder o controle do próprio corpo. Mas também havia riscos. Mesmo assim, ela sabia que talvez não tivesse outra chance como essa.
Na manhã seguinte, com uma expressão determinada, ela chamou Paulo e deu a resposta que ele esperava. Eu quero tentar, Paulo. Não sei se estou pronta, mas eu quero pelo menos tentar. Com a decisão tomada, o hospital começou a preparar Marina para o tratamento experimental. O Dr. Cardoso explicou que a terapia exigiria um tempo de adaptação e que os primeiros dias poderiam ser difíceis. Os efeitos colaterais poderiam incluir febres, cansaço extremo, e até reações que o corpo nunca tinha experimentado. Seria um processo longo, mas Marina estava disposta a enfrentar cada etapa, com Paulo ao seu lado em cada passo. Os primeiros dias do tratamento foram duros. Marina enfrentou momentos de fraqueza que a deixavam exausta, e a febre subia de um jeito assustador, como se o corpo dela estivesse lutando com todas as forças para entender o que estava acontecendo. Paulo passava o tempo todo com ela, segurando sua mão, dando-lhe forças para continuar. A cada crise, a cada subida e descida de temperatura, ele temia que ela desistisse, mas Marina se mostrava mais determinada do que nunca. Em um dos piores dias, ela teve uma reação tão intensa que os médicos precisaram ajustá-la no soro e monitorar seus sinais vitais de perto. Paulo ficou na sala com ela, sem se mover, repetindo palavras de encorajamento, mesmo quando ela mal conseguia responder. Depois de uma semana exaustiva, algo começou a mudar. As crises de febre diminuíram e, pouco a pouco, Marina começou a se sentir menos cansada. Era um progresso lento, mas real. Os médicos observavam com cuidado, anotando cada melhora, cada pequeno sinal de que o tratamento estava funcionando. Na terceira semana, Marina conseguiu andar pelos corredores do hospital com Paulo, algo que antes parecia impossível. Aquela simples caminhada foi uma vitória enorme, uma prova de que ela estava vencendo. Paulo a ajudava, segurando-a pelo braço, e toda vez que ela sorria, ele sentia que o peso que carregava ia ficando mais leve. Os efeitos do tratamento ainda eram um mistério, e os médicos estavam cautelosos em afirmar que Marina estava curada. Mas o fato de ela estar reagindo bem era um motivo de comemoração. Com o tempo, ela foi ganhando um pouco mais de força, e Paulo pôde ver que a esperança de uma vida sem a doença não era mais apenas um sonho distante. E naquela noite, enquanto Marina dormia, Paulo ficou ao lado dela, olhando para o rosto tranquilo de alguém que finalmente tinha uma chance de paz. Depois de semanas de tratamento e momentos de extrema fraqueza, Marina finalmente parecia estar chegando ao fim de uma batalha que quase custará sua vida. Cada dia trazia pequenas melhoras, mas ainda assim, cada vez que Paulo a via, ele se preparava para qualquer possibilidade, para qualquer notícia, boa ou ruim. Ele se acostumara a ficar ao lado dela, em silêncio, segurando sua mão enquanto ela dormia, torcendo para que a paz que ela aparentava tivesse vindo para ficar. Uma manhã, depois de uma noite especialmente tranquila, Paulo chegou cedo ao quarto de Marina, carregando uma xícara de chá e uma pequena flor que Júlia havia colhido no jardim do hospital especialmente para Marina. Quando entrou no quarto, notou algo diferente. Marina estava sentada na cama, apoiada nos travesseiros, os olhos abertos e um sorriso leve no rosto. Aquela imagem paralisou Paulo por um momento, como se ele não estivesse preparado para vê-la assim, desperta, alerta, com um brilho no olhar que ele já não via fazia muito tempo. Bom dia, Paulo, disse ela, com a voz mais firme do que ele esperava. Havia uma suavidade na voz dela, mas também uma energia renovada, algo que ele quase não reconheceu. Ele sentiu o coração disparar de alegria e surpresa. Marina, você está mesmo aqui. Quero dizer, acordada. Assim, bem, Paulo gaguejou, sem conseguir esconder a emoção. Ela riu, e a risada dela, ainda que suave, era cheia de vida. Ela estendeu a mão, e ele se aproximou, sentando-se na beira da cama. A diferença em seu rosto era nítida. Havia mais cor em sua pele, e os olhos, antes apagados, estavam cheios de uma luz tranquila e viva. Ele segurou a mão dela, como se quisesse ter certeza de que aquele momento era real. Eu estou aqui, sim. Acho que é como se eu estivesse voltando de um lugar distante, disse ela, sorrindo. É estranho, depois de tudo, eu sinto que estou vendo tudo pela primeira vez, que estou começando a viver de novo. Paulo sorriu, sentindo o coração se aquecer. O medo,
A incerteza e a dor que eles haviam enfrentado começavam a se dissipar, e agora, naquele quarto iluminado pela luz suave da manhã, ele sentia que talvez aquele realmente fosse o recomeço deles. Marina o observou por um momento, e depois perguntou sobre Júlia. Paulo contou a ela cada detalhe, cada conquista pequena que a menina alcançara, como ela estava cada dia mais forte e como adorava os dias em que podia visitar Marina. Ele descreveu a alegria de Júlia ao vê-la acordada, e Marina ouviu cada palavra com uma atenção carinhosa, como uma mãe que ouve sobre as conquistas de uma filha. Em cada sorriso de Marina, Paulo via o reflexo de tudo que ela havia feito, de todo o amor e sacrifício que tinha dedicado a Júlia. Mais tarde, quando Júlia finalmente pôde entrar para vê-la, a menina correu até a cama e abraçou Marina com tanta força que ambos riram. Marina envolveu a pequena nos braços, fechando os olhos e respirando fundo, como se estivesse tentando guardar aquele momento em sua memória para sempre. Júlia, com o rosto encostado no peito de Marina, disse: "Eu sabia que você ia acordar, Marina. Sabia que você ia melhorar." Marina acariciou os cabelos da menina e, por um instante, as duas ficaram em silêncio, simplesmente curtindo aquele momento de vitória. Ela sabia que Júlia tinha sido sua maior motivação para lutar, para não desistir. O amor daquela criança e o apoio de Paulo foram o que a mantiveram firme, mesmo nos dias em que tudo parecia perdido. Nas semanas que seguiram, Marina continuou a melhorar. A cada dia, ela se tornava um pouco mais independente, voltando a andar pelos corredores do hospital, se fortalecendo com exercícios leves e conversando com a equipe médica. Os médicos ainda monitoravam sua recuperação de perto, mas todos pareciam surpresos com o progresso dela. O tratamento experimental parecia ter feito mais do que eles esperavam, e até os médicos admitiram que Marina estava se tornando um dos maiores casos de sucesso que já haviam visto. Paulo continuava ao lado dela, todos os dias, cuidando e oferecendo apoio, mas também dando a ela espaço para encontrar sua própria força. Ele sabia que aquela jornada de cura era algo muito pessoal para Marina. Muitas vezes, ele ficava em silêncio, apenas observando-a com uma mistura de admiração e gratidão. Havia algo diferente nela, uma calma que era ao mesmo tempo poderosa e serena. Era como se, ao despertar, ela tivesse encontrado algo novo dentro de si mesma. Em um dia especial, quando Marina já estava bem o suficiente para caminhar até o jardim, Paulo a acompanhou. Eles andaram devagar, apreciando o sol e o cheiro das flores, e Marina parou várias vezes, observando cada detalhe, como se estivesse redescobrindo o mundo ao seu redor. "Sabe, Paulo", disse ela, depois de um tempo. "Acho que nunca valorizei tanto as pequenas coisas. Estar aqui, sentir o sol, sentir o vento, tudo isso parece tão especial agora. Parece que eu estou vivendo pela primeira vez." Paulo assentiu, segurando a mão dela com carinho. "Estou muito feliz que você esteja vivendo tudo isso, Marina. Feliz que você esteja aqui." Eles ficaram em silêncio por mais um tempo, apenas aproveitando aquele momento juntos. Para Paulo, aquele passeio simples representava muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ver Marina forte e sorrindo era tudo o que ele tinha sonhado durante aqueles dias sombrios. Marina continuou progredindo, e logo chegou o momento em que os médicos sugeriram que ela voltasse para casa. Paulo e Júlia prepararam tudo para sua chegada, arrumaram o quarto dela com flores e até alguns desenhos que Júlia fizera especialmente para ela. Quando finalmente voltou, Marina se emocionou ao ver como eles tinham pensado em cada detalhe para fazê-la se sentir acolhida. E naquela noite, enquanto ela estava deitada na própria cama, ao lado de Júlia e Paulo, ela soube que finalmente estava em casa. Ela sabia que ainda tinha muito a viver e que, com eles ao seu lado, ela não estava mais sozinha. Depois que Marina voltou para casa com Paulo e Júlia, a vida parecia estar finalmente seguindo um caminho mais leve. Mas, embora o pior tivesse passado e todos estivessem mais tranquilos, havia uma questão que ainda deixava Paulo inquieto: a ligação entre Marina e sua família. Os médicos confirmaram que Marina e Júlia tinham uma compatibilidade genética muito rara, algo que dificilmente aconteceria entre pessoas sem laços de sangue. A mesma doença genética, a mesma vulnerabilidade, tudo parecia indicar uma conexão familiar. Mas como?
Paulo não conseguia ignorar isso. Ao longo das semanas que passaram juntos, ele e Marina haviam falado sobre esse tema algumas vezes, sempre com uma sensação de mistério e, para Marina, de uma leve tristeza. Ela nunca conheceu seu pai e cresceu com poucas lembranças ou pistas sobre ele, pois sua mãe, Teresa, nunca falou muito sobre o assunto. Paulo sabia que o pai dela era uma peça faltando no quebra-cabeça da vida de Marina. E, para ele, isso também significava um elo desconhecido entre eles. Com Marina já mais recuperada, ele decidiu que era hora de tentar descobrir a verdade. Ele explicou a ela que havia guardado alguns documentos antigos da família, lembranças e cartas que pertenciam a seu próprio pai e que estavam guardadas no sótão há anos. Marina concordou em procurar as respostas, mesmo com um pouco de receio. Ela sempre desejou saber sobre o pai, mas temia que a verdade pudesse ser mais complicada do que imaginava. Juntos, eles subiram até o sótão da mansão. Lá, no meio de caixas empoeiradas e lembranças de família, Paulo encontrou uma antiga caixa de madeira, guardada com cuidado. Ele sabia que seu pai tinha deixado alguns documentos pessoais ali, cartas e bilhetes que ele próprio nunca teve coragem de ler. Mas agora, ao lado de Marina, ele sentia que estava pronto para abrir aquela porta. Quando abriram a caixa, encontraram várias cartas. Algumas delas eram velhas e já desbotadas, como se tivessem sido guardadas ali há décadas. Paulo começou a ler uma das cartas em voz alta, e Marina ouviu atentamente, com o coração batendo rápido. A cada linha, parecia que a história de seu pai, que sempre fora uma sombra em sua vida, estava começando a ganhar forma. Em uma das cartas, o nome Teresa apareceu, e Marina sentiu um arrepio. Ela sabia que esse era o nome de sua mãe, mas nunca imaginou que ele estaria ali, na correspondência da família de Paulo. Paulo parou de ler e olhou para ela, que estava com uma expressão de surpresa e confusão. Sem saber o que dizer, eles continuaram lendo. A carta era de muitos anos atrás, escrita pelo pai de Paulo para uma mulher chamada Teresa. Nela, ele falava sobre um relacionamento escondido, um amor que ele nunca pôde viver abertamente. Ele mencionava as dificuldades que enfrentaram para ficarem juntos e as escolhas que foram obrigados a fazer. Paulo continuou lendo, e, pouco a pouco, a verdade foi se revelando. O pai de Paulo e a mãe de Marina haviam se apaixonado quando eram jovens. Porém, devido às diferenças sociais e à pressão das famílias, foram forçados a se separar. E foi assim que Teresa seguiu sua vida sozinha, sem contar a ninguém sobre a história de seu amor perdido. Marina sentiu um nó na garganta enquanto ouvia cada palavra. Era como se estivesse ouvindo a história de um filme, algo que não poderia ser verdade, mas que fazia todo sentido. Ela agora entendia por que sua mãe nunca falou sobre o pai, porque eles sempre foram um mistério. Teresa havia guardado essa história como um segredo profundo, algo que talvez ela mesma tivesse escolhido esquecer para poder seguir em frente. Paulo também ficou em silêncio, absorvendo a revelação. Ele nunca imaginou que seu próprio pai tivesse uma vida secreta, um amor escondido que ele mantivera em segredo por tanto tempo. E agora, ao olhar para Marina, ele sentiu que aquela história, que parecia tão distante, estava se conectando a ele de uma forma inesperada. Então, somos mesmo irmãos, disse Marina, com a voz quase em um sussurro. Paulo assentiu, com um olhar carregado de surpresa e uma certa tristeza. Ele percebeu que aquilo mudava tudo entre eles, mas ao mesmo tempo, também explicava por que, desde o início, sentirá uma conexão tão forte com Marina. Eles haviam sido ligados por um passado que nem conheciam, por uma história de amor e dor que não viveram, mas que agora compreendiam. Eles passaram horas ali, lendo mais cartas, tentando montar as peças do passado. Em outras correspondências, o pai de Paulo falava sobre o arrependimento que sentia, a culpa por não ter lutado mais para ficar com Teresa e o remorso por ter abandonado alguém que ele amava profundamente. Em uma das últimas cartas, ele escreveu que, se pudesse, teria feito tudo diferente. Marina sentiu o peso dessas palavras e percebeu que, talvez, o pai dela também tivesse sofrido com aquela separação. Ao final, Paulo olhou para Marina com um sentimento novo. Eles não eram apenas amigos, não eram apenas pessoas que tinham cruzado caminhos por acaso. Eles eram família. Marina era sua irmã,
a irmã que ele nunca soube que tinha, mas que agora se tornava uma parte inseparável de sua vida. Depois de lerem todas as cartas, Paulo e Marina desceram do sótão em silêncio. Havia um entendimento mútuo entre eles, uma aceitação da verdade que agora fazia parte de quem eles eram. Tudo que viveram até ali, o sacrifício de Marina, o amor dela por Júlia, a conexão que eles tinham, ganhavam um novo significado. Mais tarde, sentados na sala com Júlia, eles decidiram contar a ela sobre a descoberta. Júlia, com seu jeito inocente e curioso, ficou encantada ao saber que Marina era sua tia. Para ela, isso fazia todo sentido. Afinal, ela sempre sentiu que Marina era alguém especial, alguém que estava na vida deles por uma razão maior. Naquela noite, ao colocar Júlia para dormir, Paulo sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que o passado não podia ser mudado, mas entendia que os segredos de sua família haviam sido revelados no momento certo, de uma forma que os unira ainda mais. Marina, ao deitar-se, também sentiu um alívio profundo. Ela finalmente conhecia sua própria história, seu próprio pai, e sabia que, apesar de tudo, ela agora tinha uma família completa ao seu lado. Depois de tudo o que passaram juntos, as descobertas sobre o passado, as lutas no hospital, o sacrifício de Marina e a recuperação de Júlia, Paulo e Marina sentiam que havia uma missão maior para eles. A jornada que os unira estava longe de ser apenas uma questão familiar, era como se o próprio destino tivesse lhes dado uma nova razão para seguir em frente. E, um dia, enquanto conversavam na varanda de casa, essa missão finalmente ficou clara: criar algo em memória de Beatriz, que pudesse ajudar outras crianças a lutar contra a mesma doença que tirara a vida dela. Beatriz ainda está com a gente, Paulo. Ela foi o motivo de tudo, a força por trás de cada decisão. Eu sinto que precisamos fazer algo em homenagem a ela, algo que permita que a história dela traga esperança para outras crianças, disse Marina, com a voz cheia de emoção. Paulo concordou, sentindo o peso e o significado das palavras de Marina. Beatriz sempre fora uma presença invisível em cada passo que Marina dava. Mesmo depois de perder a filha, Marina nunca deixou de pensar nas crianças que sofriam com doenças raras e nas famílias que enfrentavam as mesmas angústias. Era uma dor que ela conhecia bem demais. E, agora, Paulo também entendia isso profundamente. Eles decidiram, então, criar a Fundação Beatriz Monteiro, uma instituição dedicada a apoiar famílias e crianças com doenças raras, oferecendo recursos médicos e suporte emocional, algo que eles próprios precisaram em sua luta por Júlia. Para Paulo, não havia melhor uso para a fortuna da família do que investir em algo que realmente pudesse transformar vidas. Aquela era uma forma de garantir que o sacrifício de Marina e a breve vida de Beatriz deixassem um legado duradouro. A ideia da fundação logo começou a tomar forma. Paulo e Marina se reuniram com médicos, psicólogos e especialistas em doenças raras para definir o que a instituição poderia oferecer. Eles queriam um lugar onde as famílias encontrassem não apenas tratamento médico, mas um espaço de apoio, onde recebessem orientação e tivessem acesso a recursos que facilitassem o tratamento de seus filhos. Paulo era prático e sabia que isso exigiria uma estrutura organizada, mas Marina, com sua própria experiência de vida, fazia questão de que tudo fosse conduzido com humanidade e carinho. O nome da fundação já era um símbolo por si só. Cada vez que pensavam em Beatriz, eles se lembravam da luta incansável que Marina travara para salvar a filha, das noites sem dormir, das esperanças e frustrações que marcaram a trajetória delas. Com a Fundação Beatriz Monteiro, essa história de amor e dedicação poderia inspirar outras famílias, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, havia forças para lutar. Logo começaram a arrecadar fundos e a mobilizar pessoas. Amigos, parceiros de negócios de Paulo, e até outras famílias que já haviam enfrentado desafios parecidos apoiaram a ideia. Todos viam no projeto uma oportunidade de mudar vidas. A fundação também criaria programas de pesquisa, investindo em tratamentos inovadores que pudessem aliviar o sofrimento das crianças e, quem sabe, até encontrar uma cura para doenças genéticas que ainda não tinham solução. Uma vez que o prédio da fundação ficou pronto, Paulo e Marina fizeram questão de que ele fosse um espaço acolhedor, onde as famílias se sentissem seguras e amparadas. Na entrada, mandaram colocar um grande mural com uma foto de Beatriz, sorrindo,
para que todos que passassem por ali entendessem quem era a inspiração por trás de tudo aquilo. Abaixo da foto, uma placa simples dizia: para Beatriz, e para todas as crianças que merecem uma chance. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Marina fez um discurso sincero, falando sobre Beatriz, sobre como sua vida breve havia mudado tudo. Ela contou a história de luta que viveu, mas também compartilhou a esperança de que, com a fundação, outras mães não precisariam passar pelo desespero que ela conheceu. Paulo, ao lado dela, sentia uma mistura de orgulho e tristeza ao ver o sonho dele se tornando realidade. O dia da inauguração atraiu famílias de todas as partes. Marina e Paulo andavam pelos corredores, recebendo abraços e palavras de agradecimento de pessoas que, assim como eles, lutavam contra o tempo para salvar seus filhos. Entre médicos e especialistas, a fundação também contava com psicólogos e voluntários, que se dedicavam a ouvir as histórias de cada família, oferecendo não só apoio profissional, mas também aquele conforto que só alguém que já passou por uma situação parecida poderia dar. Com o tempo, a Fundação Beatriz Monteiro se tornou um refúgio para essas famílias. As crianças recebiam tratamentos especiais, enquanto suas famílias encontravam ali o apoio necessário para enfrentar cada dia com um pouco mais de força. O centro organizava grupos de apoio, onde as pessoas podiam compartilhar suas experiências, dividir suas angústias e, principalmente, encontrar esperança ao ver a luta e a dedicação de todos envolvidos. A fundação também se tornou um importante centro de pesquisa. Com os recursos que Paulo disponibilizou e com as doações que continuavam a chegar, o centro investiu em novos estudos, parcerias com universidades e testes clínicos para tentar entender melhor as doenças raras que, até então, não tinham tratamento específico. Os avanços eram lentos, mas, a cada pequeno progresso, a equipe da fundação se sentia mais motivada a continuar. Marina, que agora dirigia a área de acolhimento da fundação, tornou-se uma presença essencial para todas as famílias que chegavam em busca de ajuda. Ela fazia questão de conhecer cada criança, de ouvir cada mãe e cada pai, de abraçá-los nos momentos mais difíceis. Sua própria história era uma fonte de inspiração, e ela sabia que compartilhar o que viveu com Beatriz e Júlia fazia diferença para as outras famílias. Ela as motivava a não desistirem, a buscarem força mesmo quando tudo parecia perdido. A Fundação Beatriz Monteiro logo se tornou um símbolo de esperança e resistência, um lugar onde vidas eram salvas e onde as famílias encontravam uma razão para continuar lutando. Paulo, Marina e Júlia sabiam que, graças à memória de Beatriz, cada criança ali dentro tinha agora uma chance. E essa era a maior prova de que, mesmo diante da dor e das perdas, o amor pode criar algo que transforma vidas para sempre. Nos meses e anos que se seguiram, a Fundação Beatriz Monteiro se tornou mais do que uma simples organização de apoio. Ela passou a ser um símbolo de esperança, um ponto de encontro para famílias que enfrentavam as dificuldades de cuidar de crianças com doenças raras. Na região, e até fora do país, a fundação era conhecida como um lugar onde o impossível podia se tornar possível, onde vidas eram transformadas e onde cada história importava. Marina e Paulo estavam à frente de cada passo desse projeto. Para Marina, cada criança que entrava na fundação era uma lembrança de Beatriz, uma motivação para continuar. Ela sabia bem o peso do medo e da impotência, sabia o que era tentar salvar alguém com todos os recursos e, ainda assim, se sentir sozinha. Por isso, fazia questão de que a fundação fosse mais do que um centro de tratamento. Ela queria que fosse um lar temporário, onde as famílias encontrassem conforto e apoio real. A missão da fundação logo se expandiu. Em poucos anos, o trabalho feito ali começou a ser referência para outros centros de tratamento no país, que buscavam replicar um modelo de atendimento cuidadoso e completo. O espaço da fundação, que no início era apenas um prédio, agora crescia. Com novos donativos, construíram um segundo prédio ao lado, com quartos equipados para receber famílias que vinham de longe, muitas vezes sem recursos para se manterem por conta própria. Além disso, Paulo investiu pesado em pesquisa. Ele sabia que para transformar vidas, eles precisariam ir além do básico, precisariam entender a fundo as causas das doenças raras. A fundação fez parcerias com universidades, trazendo médicos e cientistas dispostos a desenvolver estudos e tratamentos.
Nos laboratórios da Fundação, a equipe trabalhava em novos métodos para diagnósticos e em terapias genéticas, algo que antes parecia distante e impossível. Algumas das crianças que vinham para a Fundação eram aceitas em programas de testes e, mesmo com os desafios, muitos dos tratamentos começaram a mostrar resultados. Uma das maiores vitórias veio quando a equipe médica conseguiu desenvolver um novo protocolo de tratamento para a mesma doença genética que afetara Beatriz e Júlia. Esse avanço foi uma conquista enorme para a Fundação, e o protocolo passou a ser aplicado em outros centros, trazendo mais esperança para famílias ao redor do mundo. O nome de Beatriz, estampado no prédio, se tornou um símbolo de luta e resiliência, e cada nova criança tratada ali era uma prova viva de que a memória dela continuava salvando vidas. O impacto da Fundação não se limitava aos pacientes e suas famílias. A história de Marina, sua batalha e sua recuperação, também era conhecida por todos ali, e a força dela se tornava um exemplo para todos que passavam pela Fundação. As crianças olhavam para Marina não só como uma fundadora, mas como alguém que enfrentou uma batalha parecida e venceu. E para os pais, ela era uma fonte de inspiração, um lembrete de que, por mais difícil que fosse o caminho, havia sempre um motivo para continuar lutando. Paulo e Marina faziam questão de visitar a Fundação todos os dias. Quando andavam pelos corredores, eram recebidos com abraços, sorrisos e agradecimentos de famílias que sentiam o impacto do trabalho que eles haviam construído. Para Paulo, era gratificante ver a ideia que nasceu de uma dor tão grande se transformar em algo positivo. Ele olhava para Marina com orgulho, sabendo que, sem ela, nada daquilo teria sido possível. Júlia, que agora crescia saudável e cheia de vida, também fazia parte do projeto. Ela gostava de acompanhar o trabalho dos pais e, desde pequena, já ajudava em atividades com as crianças da Fundação, compartilhando sua história e dando força para outras crianças que ainda estavam em tratamento. Ela contava como se sentia quando estava doente, falava sobre sua própria luta, mas, acima de tudo, mostrava que era possível superar as dificuldades e ter uma vida plena. Para ela, a Fundação era como uma segunda casa, um lugar onde ela via as lembranças de Marina e Paulo transformadas em algo positivo. Ao longo dos anos, a Fundação Beatriz Monteiro continuou a crescer, salvando vidas e ampliando seu alcance. Ela recebeu prêmios, homenagens e reconhecimento internacional, mas o que mais importava para Marina e Paulo era ver o impacto direto que tinham na vida das pessoas. Eles sabiam que Beatriz, de alguma forma, estava ali com eles, presente em cada sorriso, em cada criança que recebia alta e podia ir para casa. Em uma cerimônia especial, Paulo e Marina decidiram erguer um jardim em homenagem a todas as crianças que passaram pela Fundação. No centro do jardim, colocaram uma placa que dizia: "Para todas as vidas que nos ensinaram o valor da coragem." O jardim se tornou um lugar de reflexão e memória, onde famílias iam para celebrar a vida, lembrar daqueles que partiram e agradecer por cada momento de superação. Nos anos seguintes, a Fundação Beatriz Monteiro continuou a crescer, ajudando centenas, depois milhares de famílias. Cada tratamento, cada terapia nova, cada avanço médico era uma vitória que trazia um novo sentido à luta que eles haviam vivido. E ao final de cada dia, quando Paulo e Marina voltavam para casa, sentiam uma paz que só alguém que dedicou a vida a transformar o sofrimento em esperança poderia entender. Esse era o legado de Beatriz, um legado de esperança, cura e amor.